Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Para todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Querido, olha o nosso álbum de recordações. Olha essa foto. Esse é do nosso primeiro encontro. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro de nada disso. Eu não tô bem. Eu não tô bem, eu não lembro de nada disso. Calma. Calma. Você que eu... Tudo vai dar certo. Para com isso. Eu não me lembro disso. Eu não sei nem do que você vai tá ficar falando. bem. Eu não lembro nem de você. Eu não lembro de mim. Eu não sei nem do que você tá falando. Para com isso. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu vou ver o quê? Para com isso. Eu não quero saber. Para com isso. Eu não sei o que tá acontecendo com isso. Eu não lembro de nada. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem. Confia no amor que Ele é. E crê que Ele vai
mas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam, sempre no colo de Jesus. Olá, boa tarde para você que já está conectado conosco de diferentes lugares do Brasil e até do mundo, não é? Muitas pessoas já conectadas, esperando esse momento do início da nossa live nesse sábado à tarde. Estamos muito felizes por ter você com a gente. Estamos aqui diretamente da igreja do NASP, Engenheiro Coelho, e esse é o nosso encontro, né? Um encontro que já tem hora marcada todos os sábados, e cada sábado trazendo um assunto especial, convidados especiais. E eu estou muito feliz porque hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa vai ser para lá de especial. E prepare-se aí porque o tema é intrigante, o tema é desafiador e nós queremos que você também entre no clima da nossa live e você comece a entender melhor qual é o propósito pelo qual você existe. Não é? Vamos falar sobre discipulado, vamos falar sobre coisas importantes que motivam e nos impulsionam para aquilo que é o mais importante, para aquilo que realmente dá sentido à nossa vida. Então, estamos felizes. Seja muito bem-vindo à nossa live. Que Deus abençoe você. Estamos já no final do sábado, esperamos terminar essa live próximo aí do nosso pôr do sol. E é bom tê-lo aí com a gente. Estamos felizes e que Deus te abençoe nesse sábado à tarde. Eu quero começar aqui o nosso momento de interação, cumprimentando aí os nossos queridos amigos que estão conosco. Boa tarde, pastor Hernani, tudo bem? Boa tarde, pastor Elias. Boa tarde para você, meu querido amigo, que está acompanhando com a gente aí quase todo o sábado. Eu fico muito feliz por saber que você está aí acompanhando esse momento, permitindo entrarmos no seu lar. Obrigado, viu, por abrir as portas, por desbloquear as portas do seu lar, para que possamos juntos conversar, uma conversa espiritual, uma conversa com um conteúdo celeste aí na sua casa. Muito obrigado. Pastor Elias, nós temos convidados especiais aqui hoje. Hoje nós temos, né? Temos carinhas novas aqui na nossa live, né? É verdade. Não tão cara nova, mas não tão novo. Isso é verdade. Eu não estou sendo assim extremamente respeitoso. Né, pastor, desculpa, eu não consegui segurar. Pois é verdade. Pois é, de quem se trata essa pessoa especial está aqui ao meu lado, o pastor Cláudio Omar, né? O nosso parceiro aqui agora, nesse ano, no ministério da igreja do NASP. Amém. Né? Boa tarde, pastor Cláudio Omar. Boa tarde, pastor Elias. Boa tarde, pastor Hernani. Boa tarde também, pastor. É um prazer estar com vocês nesta tarde. Vamos aproveitar essa tarde para aprender um pouco mais sobre discipular. Creio que temos muitas coisas para conversar sobre esse assunto e algumas dúvidas para tirar também. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Pastor Cláudio Omar chegando para somar ao time ministerial da igreja. Isso aí. E está bem entrosadinho, né? Está, pastor. Começando um grande trabalho na obra missionária. E nada melhor do que coroar a chegada do pastor Cláudio Omar com uma live sobre discipular ou doutrinar. Verdade. Tema importante, hein, pastor? Muito importante, ainda mais pelo convidado, pastor Elias, que eu acompanho desde quando eu era criança. Eu acompanho a história desse nosso convidado. Tenho um respeito muito grande por ele, um carinho especial. Bom, com certeza você já deve estar aí sabendo bem, porque os posts, não é, saíram aí para todos, mas estamos aqui com o nosso querido amigo, pastor e professor Rodrigo Silva. Boa tarde, pastor. Boa tarde, meu amigo pastor Brenha. Boa tarde, pastor Cláudio Nor. Bem-vindo à Cláudio igreja... Cláudio Omar. Cláudio Omar, Isso. perdão, Cláudio Omar. Bem-vindo à igreja que eu sou membro
E visito de vez em quando. Viu? Pastor Hernani também. Olha, pessoal, ele diz que aqui, na Câmara do Centro, ele diz que já me assiste desde que ele tinha quantos anos? Há uns 10, Uns 12. 10 anos de idade. Eu comecei a fazer os programas quando eu tinha 6 anos. Aí você faz o cálculo, tá bom? Mas é um prazer tremendo estar com vocês aqui também. Muito obrigado pelo seu carinho. E ainda dá tempo de você convidar o seu amigo para assistir essa live aí, tá bom? Manda uma mensagem para alguém aí e chama para a gente poder conversar esse assunto todo importante aqui sobre o discipulado e o papel do discipulado na missão da igreja. Pastor Rodrigo, para aqueles que talvez estejam pela primeira vez, sempre tem aquele que chega pela primeira vez, não é? Naturalmente que você já é uma personalidade conhecida no mundo, não é? Da arqueologia, da teologia e tudo mais, dos canais de TV, sejam eles fechados ou abertos, né? Mas você é uma pessoa da qual a Igreja Adventista tem um respeito muito grande. Por aquilo que você construiu, você ainda é um jovem, mas Deus tem usado você de forma muito grandiosa nesse ministério. Há quanto tempo você leciona já, tanto para os cursos de teologia como os cursos de pós-graduação? Há quanto tempo? Aqui na Unasp eu já estou desde 1997 ininterrupto. É lógico que algum tempo eu passei fora estudando, fui para Andrews, fui para Israel, mas tirando essas interrupções de estudos fora, desde 97 que eu estou aqui. E antes disso eu lecionei em Belo Horizonte também na faculdade metodista de teologia e fui distrital um tempo também em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e em Belo Horizonte. E sobre o programa Evidências na TV Novo Tempo? Há quanto tempo esse programa está no ar? E qual é a força desse programa hoje, pastor? Olha, eu louvo a Deus por isso, porque através do programa Evidências a gente tem conseguido atingir muitas pessoas, repito, para a honra e glória de Deus. Amém. Desde, acho que 2005, 2006, que nós já temos o programa Evidências no ar. E eu até louvo a Deus por ser uma pessoa conhecida, mas eu lembro que eu estou como um representante da Igreja Adventista. Nós não podemos permitir, a Igreja Adventista tem isso, até aproveito esse ensejo para explicar isso a você que está em casa, a Igreja Adventista não institucionaliza indivíduos. Então, você vai ver que nunca você vai ver na Novo Tempo o Luiz Gonçalves falando de manhã até à tarde. O espaço que o Luiz Gonçalves tem, o Arilton tem, eu tenho, o Leandro tem, isso é muito importante. Então, embora você conheça o Rodrigo, saiba que, na verdade, ele é um representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, acima disso ainda, do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou apenas um servidor. Então, na verdade, toda vez que eu vou a qualquer lugar, é um representante da igreja que está indo ali. Que eu falo isso com muito carinho, com muita consideração e agradecendo a Deus esse privilégio, essa oportunidade. Graças a Deus, né? Deus precisa de homens, de líderes, de professores, de teólogos que têm esse conhecimento e, ao mesmo tempo, essa personalidade, né? De entender exatamente o seu papel dentro do contexto da igreja, né? E é bom tê-lo aqui, principalmente como membro da nossa igreja, né? Um membro visitante, né? Mas é importante. Rodrigo, você é autor de vários livros. Quantos livros você já teve o privilégio de escrever? Parece ridículo, como eu tenho que fazer a conta. Pois É porque eu escrevi os livros de religião da Casa Publicadora, né? Em parceria com o Adolfo Soares e o Marcos da Benedicto. Então, contando os que a gente já reescreveu, porque o livro didático ele tem uma vida útil e tem que tirar fora. Então, você tem 4 livros do ensino básico, do Fundamental 2, depois 3, já dão 7. Tem Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, Ceticismo da Fé, Escavando a Verdade, Arqueologia de Jesus, O Desconhecido Galileu, Meditação Matinal. Deve ser em torno de uns 18 livros, a Bíblia de Aleph a Ômega. E agora eu estou produzindo, nesse momento, uma Bíblia comentada de arqueologia. Eu tenho quase 2 anos para fazer essa Bíblia também. Tem uma tradução da Bíblia, eu vou colocar as notas também, é o meu último trabalho agora. Mas tem a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, deve ser uns 18, 20 livros mais ou menos. Que bom, que bênção, que Deus te abençoe, Rodrigo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Bom, nosso assunto não é arqueologia, não é teologia, o nosso assunto hoje é discipular ou doutrinar. Então, nós temos muita coisa para conversar, não é? E eu quero pedir, então, pastor Cláudio Omar, para que ore conosco, para que a gente comece esse momento na presença de Deus. Por favor. Ok, quero convidar você que está nos acompanhando pelas redes sociais, feche seus olhos. Pai Santo, somos gratos a Ti pela Tua bondade em nossas vidas.
esteja nesse momento conosco. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos dá, Senhor Deus, a todos nós de aprender um pouco sobre esse assunto. Abençoe aqui também o pastor Elias Brenho, o pastor Hernani, juntamente com o pastor Rodrigo Silva. Senhor, precisamos do teu auxílio, precisamos da tua direção, que eu não tenho dúvida que existem pessoas do outro lado, Senhor Deus, escutando, acompanhando este programa e também querendo tirar suas dúvidas, querendo conhecer um pouco mais sobre esse assunto, discipular ou doutrinar. Senhor, nos ajude, é o que clamamos a Ti, em Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, Amém. antes de você fazer a primeira pergunta, como funciona as nossas redes sociais? Qual o recadinho para quem está do outro lado aí, por favor? Muito bem. Para você que está nos assistindo, nos acompanhando, de novo, aquele fraternal, um carinhoso abraço em cada um de vocês. Então, você pode fazer os seus comentários pelo Facebook e também pelo YouTube. O que a gente pede, por favor, por caridade, que você seja respeitoso com as suas perguntas. Sabe, nós queremos compartilhar. Nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para combater, nós estamos aqui para ofender, mas compartilhar o conhecimento. E para você, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem Deus no coração, aqui, mesmo no nosso chat, é um lugar de respeito, é um lugar de carinho, é um lugar de irmãos que fazem seus questionamentos de maneira a não ofender, a não agredir. Então, para você que tem o espírito cristão e quer aprender mais, mande aí esse link para 5 amigos e você pode usar o chat para mandar um abraço, para mandar sua pergunta, nós vamos estar acompanhando, mas peço, por favor, por caridade, seja respeitoso, seja ético e vamos todos entrar nesse ar, nesse círculo de amor fraternal e de troca de conhecimentos e compartilhar dos estudos que foram feitos. Ok, obrigado, pastor. Temos algumas coisas para conversar, Rodrigo. Está preparado? Espero que sim. Muito bem. Então, vamos lá. Tem um texto que eu quero pedir ao pastor Hernani ler, o texto de São Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Por favor, leia esse texto. E nós queremos começar, então, a nossa conversa, a nossa discussão com esse texto aí. Pastor Hernani, por favor. O texto aqui de Mateus vem dizendo assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor Rodrigo, qual o sentido dessa comissão? O que Jesus quer dizer aqui? O que é isso? Como a gente pode entender essa ordem de Cristo? Eu agradeço ter começado a sabatina, vamos dizer assim, com essa pergunta, Hernani, porque eu já sabia que Mateus 28 viria, inevitavelmente. Vai falar de discipulado, esse texto tem que vir. E eu tomei liberdade, na hora que estava saindo de casa, pegar o Novo Testamento grego. Mas não se assuste. Eu sei que nem sempre o grego é grego. Vai facilitar para vocês. Por quê? Porque quando a gente lê isso aqui em grego, e eu vou mostrar algumas coisinhas no grego, esse texto ele fica mais claro para mim. Okay. Eu digo por quê? Por detrás da pergunta que o pastor Hernani fez, eu já vi muitos debates com relação qual o papel do ensino no batismo. Então, alguns, de posse de Mateus 28, falam: a gente tem que doutrinar muito bem uma pessoa antes de batizá-la, para não fazer batismo por atacado. Por quê? Não, porque a Bíblia fala, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho. Quer dizer, o ensino vem depois do batismo. Mas outro grupo, pegando o mesmo texto, fala assim, não. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e depois ensinando-os. Depois ensinando-os. Quer dizer, depois que você batiza, que você vai ensinar. Aí o primeiro grupo fala, não. Primeiro você tem que discipular, depois batizar, depois ensinar. Tá, então discipular não implica em ensinar. Então fica essa temática. Eu não sei se você em casa entendeu o problema. Qual que é o papel? Porque uma das grandes preocupações da igreja hoje é com o êxodo de pessoas que vêm para a igreja e apostatam depois. O índice é muito alto. E muitos falam, está tendo um problema de discipulado aí. E afinal de contas, será que o ensino, a doutrinação, segura a pessoa na igreja? Qual o papel, qual o lugar da doutrinação no batismo? É prévio, é durante
é depois. Qual é o conhecimento mínimo que uma pessoa tem que ter para se tornar um membro da igreja? Aí cada um pega um versículo. Alguns lembram o caso de Filipe e Eunuco, que ele só deu um estudo bíblico e já batizou o sujeito, o carcereiro de Filipos também. Então, para que eu vou dar uma série de conferências? Bom, vamos analisar esse texto aqui no grego. Eu vou pedir, pastor Hernani, licença para começar no verso 18. Tá bom. Porque o verso 18, quando a gente lê em grego, tem uma palavrinha muito interessante aqui. Kai proselton. Essa expressão proselton que aparece, que eles traduziram e aproximando-se, vem da palavra pros. É o mesmo termo que aparece em João capítulo 1, versículo 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esse proselton vem da mesma raiz da palavra pros, quer dizer próximo, cara a cara. Significa um chegar para falar ao coração. Esse aproximando-se no grego não é aproximando-se do tipo, eu me aproximando da plateia, falei, gente, e dei um grito. É um aproximando assim, vem cá que eu quero falar uma coisa com você. Sabe o pastor Luiz Gonçalves, quando faz, né? Chega mais perto. É uma coisa mais ou menos assim. O texto grego me dá a entender, pastor Elias, que Jesus chamou os discípulos e falou assim, vem cá que eu quero falar alguma coisa muito importante. É como se antes de eu subir para pregar, você me chamasse essa linha pastoral e falasse assim, peraí, Rodrigo, antes de você pregar, eu quero te falar uma coisa muito importante. Então, o grego me ajuda a ver até o quadro de Jesus. Ele se aproxima de maneira íntima. Aí ele fala para eles, diz assim, proselton roiesus elalesen roitos legon, traduzindo ao pé da letra. Jesus falou-lhes dizendo. Olhando em português, que é a língua que nós falamos aqui, é até um vício de linguagem esse pleonasmo, essa repetição desnecessária, falou-lhes dizendo. Mas a Bíblia não traz isso como vício de linguagem. O que em português é um vício de linguagem, na Bíblia me levanta alguma coisa. Você tem muitos pleonasmos na Bíblia. O que é pleonasmo? Para quem não lembra bem de alguns detalhes da gramática. É aquela redundância que em português é um vício de linguagem. Subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. É ridículo. Se você entra para dentro, não tem como entrar para outro lugar, você vai sair para fora. Então, quando ele fala assim, ele saiu para fora, mas na língua original de Jesus, que era o aramaico, e que aqui foi traduzido para o grego, esse pleonasmo não é um vício de linguagem, é uma ênfase em algo muito importante. Por exemplo, você tem na Bíblia assim, com amor eterno te amei. Beija-me com os beijos da tua boca. Beija-me com os beijos da tua boca, com amor eterno te amei. Jesus diz para Lázaro, sai para fora. Quando na língua original de Jesus, o aramaico, usa esse pleonasmo, significa que é algo muito importante que vai ser dito. Segredado. Entendeu? Então, é uma ênfase. É como se falasse assim, deixa eu conversar com você aqui, Brenha, mas é uma coisa assim, abrindo de coração a coração, meu amigo. Quer dizer que é uma coisa muito séria. Então, quando eu leio isso em grego, por isso que eu trouxe aqui o texto em grego, Jesus chegou bem pertinho e falou algo muito importante para eles. Por isso que ele falou em forma de poesia. Porque para a gente a poesia é uma coisa romântica. Para os judeus da época de Jesus, a poesia era uma forma de falar algo muito importante para você decorar. Por isso que a palavra toda repete várias vezes. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide a todas as nações, ensinando todas as coisas. Essa repetição do todas é porque ele falou em forma de poesia. Ou seja, tome nota disso. Aí ele começa a dizer, indo, discipulai. Indo, discipulai, quer dizer, um processo contínuo. Não fala assim, fazei discípulos. Discipulai. E esse discipulai, quando você vê, ele tem uma situação reativa. Você discipula, discipulando-se. E discipulando-se, você discipula. Ou seja, quanto mais eu aprendo, mais eu ensino. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Se eu só aprendo e não passo para frente, eu esqueço. Se eu só ensino sem aprender, eu falo bobagem. Então, o processo de aprendizado e ensinamento é contínuo. Quanto mais eu aprendo, mais vontade eu tenho de fazer. E o que está dizendo na Bíblia aqui é quanto mais eu discipulo, mais eu tenho vontade de discipular. E eu sou discipulado. E eu sou discipulado, é um processo contínuo. E nesse processo contínuo, como eu leio no Novo Testamento grego, o que está é o seguinte. Indo, portanto, discipulando, 2 pontos. Batizai e ensinai.
Então, se eu puder traduzir numa equação aqui, pastores, se eu tivesse um quadro negro aqui, eu ia escrever. Mas você em casa, anota o que eu estou falando aqui. Isso é vício de professor, né? Exatamente, não perde o jeito, né? Discipular é igual ensinar e batizar. Seria mais ou menos como se eu perguntei ao pastor Brenha, que roupa vocês estão usando antes de eu subir? Imagina se eu viesse aqui de bermuda e vocês de... né? Porque a gente está com a mesma roupa. Então, quando fala assim, venha com traje social, 2 pontos, terno e gravata. Terno e gravata correspondem ao traje social. No modo como está a ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, ele diz, discipulando. De que maneira? Batizando e ensinando. Então, batizar e ensinar não é uma coisa que um vem antes, o outro depois. Os 2 elementos, em conjunto, resumem o que significa discipular. Não é uma ordem, primeiro discipular, depois batizar, depois ensinar. Não. Discipulando, um processo contínuo, e envolve continuamente batismo, ensino. Batismo, ensino. Traje social, paletó e gravata. Acho que aí deu para vocês entenderem. Deu. Esse é o sentido que eu vejo de Mateus, capítulo 28, como está na língua original grega. Pastor Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque talvez a pessoa que está escutando agora, que ela não tenha assim, um traquejo com a Bíblia, ela pode ouvir o senhor falando assim, olha, eu vou ler aqui no texto grego. E ela pode entender que com isso estamos desqualificando o texto que nós temos hoje. Então, quando nós apelamos para as línguas originais... Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, eu não quero dar a resposta aqui para você confirmar, tá? Mas assim, ler, estudar, interpretar no original desqualifica ou minimiza a tradução que nós temos hoje? De maneira nenhuma. Eu até digo o seguinte, vou até responder uma coisa que você não perguntou. Se a pessoa não sabe grego, não sabe hebraico, não sabe aramaico, colecione a maior quantidade de bíblias que você puder. Use as lições da escola sabatina, comentários da série Logos, e coloque uma coisa na sua cabeça. Bíblia não é um livro para ser lido. Bíblia é para ser estudada e obedecida. Ler, você pode ler a revista Veja, pode ler a revista Isto É, pode ler a Nosso Amiguinho, pode ler até uma carta da sua mãe que ela mandou para você quando estava no internato. Bíblia não se lê, Bíblia se estuda. Ler e estudar não são sinônimos perfeitos. Então, Bíblia gasta tempo mesmo, tá certo? Traduzir não é fácil. Verdade. Traduzir não é fácil, sabe? Mesmo português para português. Se você mora no Rio Grande do Sul, tenta traduzir para um cearense o que significa dar uma de cachorro magro. Não sei, você que trabalhou no Sul, você sabe, dar de cachorro magro quer dizer comer e de maneira mal educada sair logo depois. Mas se eu chegar lá no Ceará, lá em Sobral, e falar assim, irmãos, desculpe que eu vou dar uma de cachorro magro, o pessoal vai achar que eu estou com mais fome. Mesmo no português, de um estado do Brasil para outro, nós temos que adaptar às vezes, porque as coisas não têm o mesmo sentido. Imagina algo dito há 2000 anos atrás. Por isso que a Bíblia tem que ser lida. Agora, é lógico, você não é obrigado a saber grego e hebraico para estudar a Bíblia, para entender a Bíblia. Mas se essas ferramentas estão aqui para facilitar, é o nosso dever, de nós que sabemos, não nos avorarmos doutores em Deus, tecnólogos em divindade, especialistas em Deus, porque a única área do saber que não admite especialistas é a teologia. Eu explico por quê. Quando você é um biólogo, quem sou eu para discutir com um biólogo questões de biologia? Eu não entendo nada de infectologia. Quem sou eu para discutir sobre a vacina com um infectologista? Ele é formado na área ou não? Porém, no que diz respeito à teologia, eu não posso falar quem é você para discutir Deus comigo. Deus não é um objeto de estudo como a vacina. A teologia, na verdade, é apenas o exercício de um crente refletindo sobre a sua fé. Se você é um crente que reflete sobre a sua fé, você é um teólogo. A única diferença entre nós aqui e você é que nós, pelo diploma, temos algumas ferramentas técnicas para refletir sobre essa fé de maneira um pouco mais técnica do que você. Mas essas ferramentas não nos autorizam a ser arrogantes espirituais. O nosso papel é pegar essas ferramentas e colocar ao serviço de vocês para facilitar o seu entendimento da Bíblia. Numa última interpretação aqui, ou comparação, para entender, você não precisa de um carro com ar-condicionado para ir até São Paulo.
Você pode ir num carro motor 1000, sem ar-condicionado, com o vidro aberto, você vai chegar em São Paulo do mesmo jeito. Pode ir de bicicleta. Pode se até ele de quiser. bicicleta. Mas se você tem condição, num calor tremendo, de ir com um carro com ar-condicionado, é melhor. Então entenda que essas ferramentas teológicas, nós estamos colocando um ar-condicionado no seu carro para você poder ir melhor ao seu destino. Acho que essa comparação fica clara. Mas nós não somos tecnólogos em Deus. Embora alguns acham que são. Mas deixa isso para eles. Rodrigo, muito obrigado, viu? Porque essa é a dúvida de alguns. Eu falo assim, mas ele sabe porque ele sabe isso e aquilo. Não leio a Bíblia porque no hebraico tem outro sentido. E eu creio que essa sua explicação ajudou muito a entendermos que se você tem mais ferramentas, melhor. Se não tem, aqui, Bíblia que tem, já te ajuda a entender da maneira que precisa. E o que eu fico mais feliz, Hernani, quando eu vou para Israel, o Bren já foi para Israel, desculpa a gente às vezes chamar pelo nome aqui, tirar os títulos, é porque a gente está entre amigos aqui, entre irmãos, viu? A coisa que eu fico mais feliz é quando eu estou em Israel, que eu explico dentro do local alguma coisa bíblica que os irmãos já tinham, e eles não tinham percebido naquela profundidade como percebem depois que estão lá. E às vezes até pastores que estão no grupo. Verdade. Ou quando eu estou explicando uma expressão idiomática na Bíblia, numa live, aí eu encontro alguém falando assim, agora eu entendi. Sim. Quer dizer, quem ama a palavra não fica desestimulado com esse tipo de informação, ele fica estimulado. É como a degustação antes de um almoço. Quem come bem, a degustação abre mais o apetite ao invés de tirar o prazer da comida. Então entenda que essas pepitas teológicas são uma degustação para aumentar ainda mais o seu apetite. Agora eu quero estudar mais ainda a Bíblia para descobrir essas coisas. Estamos aqui para oferecer isso para você. Esse petisco aí foi extraordinário, né? Porque a gente percebe que a Bíblia tem essa coisa de criar essa expectativa, né? E você tocou num ponto muito interessante. Eu concordo plenamente. Eu gosto de ler a Bíblia, mas eu me sinto muito mais pastor, muito mais, sei lá, quando eu estou estudando a Bíblia. Então eu gosto de ir a fundo ao texto, eu gosto de comparar, fazer comparações, várias traduções. E esse é um ponto importante. Não sabe hebraico, não sabe grego, mas compre lá 3, 4, 5, 6 versões da Bíblia, as melhores, busque as mais... No celular tem, não precisa nem de comprar. Exatamente. O celular tem de graça várias versões. E aí você vai conseguir entender melhor algumas coisas. Então, dentro desse processo aí voltando ao tema e fechando parênteses aí que a gente abriu, voltando a esse tema de Mateus capítulo 28, então a gente poderia sintetizar assim, a pessoa que está aí nos assistindo talvez esteja com esse processo. Pode acontecer que em algum momento o batismo ele venha antes da pessoa até conhecer toda a base doutrinária, como em algum momento ele virá depois que ela conhecer. Esse é o processo do discipulado. Ou seja, ele pode acontecer tanto antes quanto depois. É um processo na vida. Então a gente não pode condenar aquele que de repente recebeu o batismo sem receber toda aquela dose de conhecimento, com profundidade, como alguns acham que é necessário. Não é? É como aquela pessoa que recebeu e hoje ela está convicta doutrinalmente. É isso mesmo, Rodrigo? Eu acho assim, em primeiro lugar, situações extremas têm que ser tratadas como situações extremas. Situações atípicas têm que ser tratadas como situações atípicas. O problema não é o cachorro bater o rabo, é quando o rabo começa a bater o cachorro. Ou seja, eu vou dar um exemplo particular e um exemplo de um amigo. Um exemplo particular. Eu me batizei na igreja em 1984. Dá para fazer a conta quanto tempo eu sou adventista. Eu tenho um doutorado em teologia, um pós-doutorado em teologia. Mas até hoje, eu ainda estou estudando as doutrinas da igreja. Estou descobrindo coisas. Até hoje. Estou falando de coisa não de 2, 3... Agora, tem muitas dúvidas que eu ainda não sanei. Tem muitas questões que a gente ainda tem. Alguns detalhes do Apocalipse. Eu gravei uma série inteira do Evidências sobre o Apocalipse, mas tem coisa do Apocalipse que não fecha para mim ainda. Tem coisa da Bíblia que eu ainda não entendo. Eu vou passar a vida toda recebendo estudos bíblicos. Estudos bíblicos não é uma condição prévia para eu ser membro da igreja. Eu estou estudando a Bíblia até hoje. Esse é um primeiro ponto. Agora eu vou colocar para vocês uma outra situação aqui. Um pastor em Belo Horizonte, o pastor Joanes, estava fazendo um batismo numa igreja em Belo Horizonte. E o pastor Joanes, em determinado momento, fez o apelo para o batismo. Um jovem, dos seus 16 anos, estava na igreja, ficou tocado, ninguém da família dele era adventista. Ele deu a volta pelo fundo da igreja, arregaçou a calça dele, tirou o tênis, a meia, e pum, dentro do tanque. O pastor tomou aquele susto,
Rapaz, pastor, eu estou aqui, você não falou, eu quero ser batizado. Mas não pediu autorização aí, a comissão... Estou aqui. E aí, batizaria ou não batizaria? O pastor falou, se for para errar, eu vou errar pelo lado da misericórdia. Batizou. E mas batizou, todo mundo pensando assim, esse rapaz nunca mais vai voltar para a igreja, principalmente porque ele era jogador do clube do Cruzeiro, do Sub-20, ele já tinha jogado em vários países, tinha uma carreira brilhante de futebol pela frente, pois ele batizou, ninguém na família adventista. Ele voltou para casa falando, pai, me batizei na igreja adventista hoje. No outro dia ele foi ao Cruzeiro, pedir licença ao Cruzeiro, não ia mais jogar bola, porque ele não queria ter problemas com o sábado. O técnico foi à casa dele tentar dissuadi-lo junto com o pai, ele ficou firme, foi para o IAN, fez teologia, hoje é seu colega, é pastor do UNASP Campus Hortolândia, é o pastor Elbert. Percebeu? Agora, eu não estou com isso, lembra que eu falei, situações excepcionais devem ser tratadas como tais. Não estou com isso querendo dizer que o camarada chega aqui na igreja, usando drogas, fumando, bebendo e tudo, vem cá, batiza. Cada caso deve ser estudado caso a caso. Eu acho que o pastor tem que ter essa sensibilidade. Eu vou revelar uma coisa aqui que eu espero não ser apedrejado, mas você sabia que a prerrogativa de batizar não pertence à igreja. O pastor ordenado ele tem essa prerrogativa. Comissão da igreja não vota batismo. Comissão da igreja vota aceitar ou não a pessoa como membro da igreja. É lógico que por uma questão de política de boa vizinhança, para ficar tudo bem, um pastor nunca vai batizar alguém contra a decisão da comissão ou da igreja ou alguém em situação irregular, que fica complicado. Nenhum pastor sensato vai fazer uma coisa dessa. Mas, teologicamente falando, não é a comissão que autoriza o pastor a batizar. O pastor apenas comunica. A comissão vota receber ou não a pessoa como membro. Repito, não é para criar agora uma dissidência. O pastor de bom senso vai ter o diálogo, mas você sabe, é uma prerrogativa pastoral. E cada caso é um caso. Não significa agora também que todo mundo que chega na igreja quer ser batizado, você vai batizar porque deu certo com o pastor Elbert. E nem também que você vai esperar a pessoa formar em teologia, fazer mestrado e doutorado, para fazer uma sabatina e ver se ela está pronta para batizar. Eu acho que nós devemos ter bom senso. Esse é o processo do discipulado, né, pastor? Isso é o processo de discipulado. Beleza. Pastor Claudiomar. Pastor, diante daquilo que nós terminamos de escutar e dialogar, ao longo da história, como é que o discipulado foi visto? Como é que ele é compreendido da história cristã, né? Nós olhamos para o Antigo Testamento, existe várias situações de discipulado, mas logo depois de Cristo falar essas palavras, surge uma compreensão também de discipulado. Como é que o discipulado é visto ao longo da história cristã? Pastor Claudiomar, obrigado pela pergunta, e ela me exige dar um passeio na história com vocês. Vou tentar ser como as boas matérias de jornal, né? Curtas o bastante para chamar a atenção, mas que cubram todos os detalhes. Na verdade, até os teólogos da alta crítica questionavam a historicidade do discipulado em Jesus, porque nós temos uma incógnita mesmo. Paulo quase não fala de discipulado. Você não encontra a palavra discipulado nas epístolas paulinas. Você encontra no Evangelho ali e no livro de Atos falando os discípulos, mas não tem tema. A própria palavra discipulado, ela não aparece no resto ali. E então, com o passar do tempo, é interessante que talvez por esse silêncio paulino, a igreja pós-apostólica, ela perdeu um pouco a ênfase na missão. Porque o que aconteceu? Duas coisas aconteceram. Enquanto estava tendo a perseguição, a igreja se unia e pregava. Mas, quando foi chegando a época de Justino Mártir e outros ali, a igreja, cansada da perseguição, começou agora a procurar mecanismos para evitar a perseguição. Então, ela começou a se aproximar do mundo grego e se afastar do mundo judeu. Por quê? Acreditava-se que o mundo grego era mais bem visto pela sociedade romana do que o mundo judeu. As pessoas odiavam o judeu. O antissemitismo existe desde o passado e até hoje. Antissemitismo, para que você saiba, é justamente a rejeição ao judeu, anti-semita, tá certo? Pessoas que criticam muito os judeus sempre foram marginalizados. Por exemplo, vou falar de novo, no Brasil, quando fala assim que judiação, que judiaria, que papel de judeu? Judeu é sovina, judeu é isso, judeu é aquilo. Durante a Idade Média, judeus foram mortos sob a acusação de que eles mataram Deus, etc. Hitler conseguiu convencer alemães a matarem judeus, então os judeus sempre foram odiados, desde o passado. E como os judeus não aceitavam os cristãos, porque eles eram hereges,
especialmente depois do concílio de Jâmine ali, que os judeus até instituíram na sinagoga a oração contra os minim, que eram os odiados, eles amaldiçoavam os cristãos na sinagoga. Então os cristãos, vamos abandonar o judaísmo de vez e vamos nos aproximar do mundo romano, do mundo grego. Aí eles começaram a beber demais em fontes gregas. Quando veio Constantino, a igreja estava tão grande, aí que ela conseguiu fama, poder, parou de evangelizar. Agora a preocupação era ser um bom membro da igreja. Aí você vê, desde a época dos pais da igreja, esses que eu citei, Justino Marte, Antenágoras, que é pai apologeta, pai apostólico, e outros mais, uma tentativa sempre de colocar discipulado como um viver piedoso. Aí eu tenho que pedir licença a você, sem ser prolixo, para puxar uma linha aqui. Esse viver piedoso que a igreja estava perseguindo não era por causa da Bíblia, era por causa do mundo grego. E eu vou me explicar. Todo mundo aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande. Sim. Alexandre o Grande teve um papel muito importante na história, porque até Alexandre, a cultura grega era grega. Depois de Alexandre o Grande, a cultura grega se tornou mundial, porque por onde Alexandre passava, ele espalhava a cultura grega. Por isso que o mundo, na época de Jesus, falava grego. Não era nem latim. Roma dominava, mas a língua franca era o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua que todo mundo conhecia. Roma imitava toda a filosofia dos gregos. Você queria ganhar o mundo, você tinha que ir como grego. Bom, tudo bem. Isto colocado, quando Alexandre foi dominar a Índia, duas coisas chamaram a atenção de Alexandre. Os elefantes que ele viu nas batalhas e a santidade dos homens sagrados da religião hindu. Homens que até hoje na Índia tem, alguns que têm o comportamento, por exemplo, eles ficam meses sem comer, tem uns que ficam com a mão levantada assim, nunca baixam, dormem em camas de pedra. Esses homens tinham uma autodisciplina do corpo que era invejável. Alexandre trouxe isso e os estoicos e epicureus incorporaram isso. E na época do Novo Testamento, ser chique era ser um filósofo que conseguia disciplina sobre o corpo. Até Roma teve um filósofo como imperador, Marco Aurélio. E Marco Aurélio, por ser estoico, ele seguia essa prática que Alexandre bateu palma, e Marco Aurélio dormia no chão, não usava toga de imperador, não comia carne, não tomava vinho, tinha muito tempo de abstinência sexual, porque era um homem controlado. Quando os cristãos estavam bebendo demais nessas fontes gregas, pensaram, o bom cristão é aquele que consegue ser controlado. Por quê? Porque assim nós vamos provar para os gregos que vale a pena ser cristão. Porque uma das críticas que o Marco Aurélio fazia ao cristianismo, ele escreveu um tratado contra os cristãos, era que o seguinte, para eu ser disciplinado, preste atenção na palavra, para eu ser disciplinado eu preciso de anos e anos e anos de filosofia, estudo e treinamento mental. E Jesus ensinou que pela graça dele qualquer um podia ser disciplinado. Isso é mentira. Aí muitos cristãos começaram a buscar uma disciplina ascética. O que é ascética? Longe do mundanismo, longe de tudo, para provar que o evangelho podia realmente ter uma elite de disciplina como os gregos queriam. Aí começaram, por exemplo, São Pacômio, foi um santo da igreja, que ele colocou uma coluna e ficava em cima da coluna, lá em cima, nunca mais desceu. Deixou a barba crescer, ficava lá, fazendo necessidades fisiológicas lá em cima, chuva, sol, neve lá em cima da coluna. E ele só comia quando o pessoal mandava comida para ele. Veio São Bento e criou a regra de São Bento com os monastérios, a onda monasticista, que os cristãos começavam a deixar os grandes centros e ir para os monastérios para viver só uma vida de clausura, de castração. Orígenes chegou a se castrar para não ter mais desejo sexual, para provar que eles podiam ser aqueles cristãos da elite. Isso é que era ser discípulo. Anular completamente e imitar a Cristo. Foi aí que a Igreja Católica vai tendo práticas cada vez mais ascéticas, que ser cristão é não ser rico, é ser pobre, voto de pobreza. Aí você tem a castidade, depois você vai ter no Concílio de Latrão a castidade dos padres, que não pode casar, não pode ter mulher. Tudo isso aí para poder falar que você tem que imitar Cristo. Essa foi a ideia medieval de discipulado. Discipulado é a imitatio Christi, é imitar a Jesus. Quando Lutero se converte e começa a Reforma Protestante em 1517, Lutero não rompeu completamente com o monasticismo medieval.
E Lutero trouxe para dentro do protestantismo, apesar da sua descoberta da justificação pela fé, Lutero trouxe para dentro do cristianismo a ideia de que ser discipulado, significa mortificar-se. Chegar ao tal estado de santidade que você não peca. Mesmo Lutero que trouxe a justificação pela fé. Tanto é, e o que você nota nesse período todo? Os menonitas também vêm nessa onda aí, uma vida ascética, os Quakers, são pessoas que são completamente retiradas do mundo. Então, desde essa época, Idade Média e Idade Moderna com a Reforma Protestante, numa palavra, para você entender em casa, discipulado significa anular completamente os prazeres da carne, imitar a tal ponto a Cristo que você fica com uma santidade tão grande que você só não é arrebatado porque Deus não quis. Todos entenderam até aí? Sim. Só que, o que vocês estão percebendo? Eu sei que aqui vocês estão me perguntando, mas eu vou devolver uma pergunta antes de continuar para chegar no Adventismo. Pastor Elias gosta de responder pergunta. O que vocês perceberam, pastores, que estava faltando nessa ênfase medieval e protestante do discipulado? O que ficou faltando no discipulado? O discipulado falava muito em imitar a Cristo. Santidade cada vez maior. Mas não falava de quê? Do serviço De para o outro. serviço, de ação. De ação, missão. Missão. Pregação. A missão morreu, É isso mesmo. mesmo no protestantismo. O que eu faço pelo outro acabou. Acabou. Eu estou preocupado com o que eu consigo fazer em mim mesmo. Em mim mesmo. E mesmo que eu faça pelo outro, tudo bem. Havia um serviço. Deixa-me corrigir aqui, que alguém pode ler nos livros e eu deixo ser preciso. Havia uma noção de serviço pelo outro, mas não serviço evangelístico. Ok. O serviço era da caridade, não da pregação. O querigma apostólico morreu. Não tinha pregação. Todo mundo era cristão. Agostinho tinha falado que o reino chegou, era a igreja. Daniel capítulo 2, a pedra que bate é a igreja. Então não tinha discipulado como missão. Tinha discipulado apenas como serviço. E aquela contemplação. Aí veio, na época da Segunda Guerra Mundial, já estou chegando no nosso tempo, um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um dos poucos pastores luteranos que se levantou contra Hitler. E Dietrich Bonhoeffer, ele foi preso pelos nazistas e foi morto numa cadeia nazista porque ele se levantou contra Hitler. E enquanto ele estava, e foi um mártir do século XX, tanto é que se você for a Londres, na igreja de Westminster, tem a estátua de Dietrich Bonhoeffer como um dos mártires cristãos do século XX. E ele escreveu ali na cadeia um livro que em alemão tem o nome de Nachfolge. Nachfolge significa Nachfolger, Nachfolge, melhor dizendo, discipulado. Que a gente traduz em português como o preço do discipulado. E ele falou o seguinte, que a igreja estava tendo uma ideia muito barata de discipulado e de graça. Ele falou, a graça de Cristo é de graça, mas não é barata. Cuidado com o mito da graça barata. Imagina o homem que escreveu essas palavras, deu a sua vida pelo cristianismo, que enquanto vários pastores abandonaram a Alemanha com medo da perseguição de Hitler, ele se recusou a abandonar a sua paróquia. E ele ressignificou para o mundo protestante o sentido de discipulado, Nachfolge. Ele notou que quando Lutero usou a palavra Nachfolge, interessante que Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, ele até inventou algumas palavras em alemão para traduzir a Bíblia, mas quando Lutero traduziu Mateus 28, 19, Lutero não colocou a palavra discipulado. Lutero coloca assim em alemão, indo, portanto, professorai a todas as gentes. Professorai a todas as gentes. A palavra em alemão é professorai. Eu estou criando ensinai, mas é mais. Alemão, você sabe que alemão é muito complicado de traduzir ao pé da letra. Professorai. Sejam professores. Lutero não usou a palavra discipulado, Nachfolge. Onde é que Lutero vai usar a palavra discipulado? Quando ele vai traduzir aquele texto de, acho que Coríntios, 1 Coríntios, onde Paulo fala, 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí Lutero usou a palavra Nachfolge. O que é Nachfolge? Em alemão, nach significa, é a preposição, após. Folge é seguir. Então, traduzindo ao pé da letra, Nachfolge em alemão é seguir atrás imitando. Sabe o pai que está andando assim de mão para trás e a criancinha vai imitando? É isso que é discipulado. Só que Lutero, ainda mantendo uma ideia medieval de discipulado como imitação de Cristo, usou discipulado para traduzir Corinto, mas não usou para traduzir Mateus, porque até Lutero não tinha ideia de missão.
Aí o Dietrich Bonhoeffer falou, nós temos que ter uma ideia de missão. Lógico. Só que mesmo Dietrich Bonhoeffer, ele teve uma ideia de missão, mas missão política. A missão da igreja é o quê? Enfrentar Hitler. E os Hitlers que a história apresenta. A igreja não pode ser politicamente omissa. Novamente, em que pese a contribuição de Dietrich Bonhoeffer, eu não vi nenhuma ênfase na pregação. Entre Dietrich Bonhoeffer e a Reforma Protestante, você tem no século XIX um movimento chamado Adventistas do Sétimo Dia. Os Adventistas surgiram numa vibe... Nossa, agora eu fiz uma vibe. Que é isso, hein? Essa palavra também é alemã, vem de Lutero, isso aí? Os Adventistas... eu tenho que falar com a juventude, né, Paulo? Tá certo. Os Adventistas surgiram numa vibe escatológica, ou seja, a ênfase adventista era muito apocalipse, Jesus vai voltar. Temos uma missão a dar ao mundo, as 3 mensagens angélicas. E isso foi um combustível tremendo para os adventistas. Tanto é que quando a igreja adventista surgiu, havia nos Estados Unidos mais de 2 milhões de batistas do sétimo dia. Só nos Estados Unidos. E os adventistas eram uns 4 mil. Imagina, 2 milhões de batistas do sétimo dia, 4 mil adventistas. Hoje no mundo tem 20 milhões de adventistas do sétimo dia e menos de 100 mil batistas. Por quê? Os batistas do sétimo dia não tinham essa ênfase escatológica que os adventistas tinham. Temos que terminar a obra, Jesus está voltando. Como não tinha, eles estagnaram e os adventistas avançaram. Só que essa mesma ênfase adventista acabou gerando um outro problema. Se no conceito medieval e protestante, discipulado era imitação de Cristo, piedosa, era vida piedosa dentro da igreja. Se na teologia moderna de Dietrich Bonhoeffer, discipulado é a igreja se posicionar politicamente, no adventismo, discipulado ficou sinônimo de doutrinamento, pregação. E, novamente, é uma ênfase incompleta. E, por ser incompleta, ela pode ser manca. E aqui até talvez surpreende alguns que pensam que eu só ia agora favorecer os adventistas. A nossa ênfase de discipulado como sendo sinônimo perfeito de doutrinação, de pregação, deu uma ênfase manca. Por quê? A pessoa vem, batiza, e o que eu faço depois com ela? Eu deixo ela aí para alguém cuidar. E ninguém cuida, ela sai. Porque a gente acha que discipulado é o quê? É apenas ir, dar o estudo... E acabou. Batizou, acabou. E se não batizou, eu não discipulei. Mas interessante, porque no Evangelho fala que José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas ainda não se revelava por medo dos judeus. Em outras palavras, José de Arimateia não se tornou seguidor de Jesus. Não foi algo público. E mesmo assim era discípulo. E mesmo assim. Aí agora eu vou deixar uma pergunta para refletir. Será que o discipulado só acontece quando a pessoa se batiza na igreja? Então, é exatamente isso que eu estou refletindo aqui. É uma questão que a gente precisa pensar e repensar, porque a gente não quer carregar essa bagagem, não é? Lá da Idade Média, a gente não quer carregar essa bagagem que veio talvez da Reforma Protestante, mas ao mesmo tempo eu acho que nós erramos no sentido de entendemos o real sentido do discipulado. Esse processo de você doutrinar, de você, vamos usar aqui até uma outra palavra, catequizar, né? Você dá uma dose de doutrinas para essa pessoa, você prepara essa pessoa para aquilo que nós chamamos talvez da coisa mais importante, que é o batismo, e aí você batiza essa pessoa, e aí a gente diz para ela, agora você segue a tua vida. E isso talvez seja a causa que a gente hoje encontre aí um número muito grande de apostasia na igreja. Não é? Você tem um número que entra, mas um número extremamente grandioso que sai. Você tem um número que entra pela porta e outro que sai pelas portas do fundo da igreja. Porque eu não acredito que alguém que tenha realmente um verdadeiro sentido de convicção, da fé, dos valores cristãos, dos valores espirituais, da sua realidade como cristão,
que ele saia por qualquer motivo da igreja. Ele não vai abandonar a igreja por nada, porque para ele a igreja é apenas um instrumento de aproximação de Deus. A igreja não é o elemento que define a vida cristã dele. O que define a vida cristã para alguém que realmente entende o que é discipulado é o seu relacionamento com Deus. É a sua vida espiritual, é a sua força espiritual. Agora, se ele não tem isso, Rodrigo, fica muito difícil, né? A pessoa se manter, principalmente nos momentos mais difíceis, nas crises, que é o que leva muitas vezes a pessoa a abrir mão, por exemplo, de um princípio como o sábado, né? Vamos imaginar, eu estou passando por uma situação muito difícil, eu perdi o emprego, eu estou passando necessidade, de repente aparece um trabalho e essa pessoa precisa trabalhar no sábado. Diz, olha, Deus vai entender, porque na verdade uma pessoa que age dessa forma, pastor. É uma pessoa que passou por um processo. Pois é, eu tenho dificuldade, às vezes, assim, de rotular, porque emocionalmente você sabe que, às vezes, nós vemos dois comportamentos, mas um tem uma raiz emocional, outro tem outra. Sim. Ao mesmo tempo que eu vi Deus perdoando o adultério de Davi, mas ele não perdoou a arrogância de Saul. Mesmo que o adultério de Davi seja muito mais forte socialmente, adultério e assassinato de Urias. E Deus perdoou, mas não perdoou a arrogância de Saul. E parece que é muito mais fácil lidar com o arrogante do que com o adúltero e assassino. Porque, às vezes, o ato tem motivações diferentes. Então, a pessoa que desanima da fé, eu prefiro me eximir de emitir juízo de valores. Porém, pegando uma carona no que você está falando, por que a gente não inova um pouquinho mais os nossos estudos bíblicos? Eles são demais cognitivos. A gente vai à casa da pessoa e só dá o estudo. Abre a Bíblia e mostra para ela na Bíblia. Vai na Bíblia e vai... Por que a gente não incorpora no estudo bíblico, por exemplo, isso é discipulado já, visitação? Eu estou com Bom, eu tenho um exemplo que eu não posso dar, um exemplo muito bacana de alguém que está para batizar na igreja. Não, peraí, você vai falar de um exemplo que você não pode falar, para não fazer isso com a gente. Mas é um caso muito bonito de alguém que está vindo para a igreja. Eu estou orando por as pessoas, nós estamos trabalhando, e eu coloquei alguém para cuidar dele na igreja onde ele está, na cidade onde ele está, porque eu não estou podendo comprar um guardião da fé. E o que esse guardião está fazendo? Essa pessoa que está tomando estudos bíblicos, um dia vocês saberão de quem eu estou falando. E é coisa forte. O guardião está levando para dar estudo bíblico junto com ele. Percebeu? Por que eu não incorporo ao meu estudo bíblico uma visita aos hospitais? Quando eu vou falar do amor de Deus, ao invés de ficar só na teoria, mostrando um monte de versículo lá de São João 3,16, é muito bonitinho São João 3,16, mas por que eu não vou ler isso na prática? Fala assim, eu vou te ensinar o amor de Deus, doutrina do santuário. Quer aprender a doutrina do santuário? Jesus dando a vida pelos seus semelhantes? Vamos visitar um hospital comigo no próximo estudo. Eu vou pegar você aqui na sua casa e você vai comigo visitar um hospital. E o nosso estudo bíblico vai ser de andar de quarto em quarto, cantando e orando com as pessoas ali. Imagina se essa pessoa vai esquecer esse estudo bíblico. Nunca mais. Ele já vai entrar para a igreja sabendo que ele não vem para ser cliente. Ele vem para ser servo. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja como clientes. Eles não são membros da igreja, eles são clientes de um banco. E assim como o banco, se não der a isenção da anuidade do cartão de crédito, ele vai pedir para cancelar e vai procurar outra agência, o dia que o pastor não for com a pregação que ele goste, ele vai sair da igreja e vai para outra igreja que tem mais o estilo dele. Ele quer uma religião customizada, como ele quer um banco customizado, como ele quer um terno customizado. A gente tem que quebrar isso. Olha, pastor, como é que era o estudo bíblico que Deus dava? Deus fazia e disse, imitem. Deus fazia e imitava. Como é que Deus deu o estudo bíblico sobre o sábado para a humanidade? Ele guardou um sábado junto com Adão e Eva. Sem dúvida. Ele guardou o sábado junto com Adão e Eva. Ensina fazendo. Ensina fazendo. Como é que Deus ensinou a amar? Ele amou primeiro. Como é que Deus ensinou a humildade? Ele desceu do Sinai e mandou fazer uma barraca para ele lá no meio do povo, que era o santuário dele ali, para ficar no meio de todo mundo. Então, ele se humanizou, e eu não quero me humanizar, eu quero ser só aquela pessoa que entra na cada pessoa, conversa com ela meia hora ali, aceita no máximo um suco e vai embora. Gente, a gente tem que se humanizar. Se a igreja local não humanizar, não adianta nada. E eu vou falar com vocês uma coisa. Eu louvo a Deus pelo trabalho da Novo Tempo, milhões de pessoas que ouvem, mas se a igreja local não discipular, esse trabalho do Novo Tempo é só uma proclamação. Discipulado é tete a tete, é carne com carne, é cheiro de ovelha, é relacionamento.
sabe? É isso que a gente tem que ter. Visitas, ensinar. Você quer falar sobre alimentação? Ensina a pessoa a comer, a fazer uma boa comida. Convida ela para almoçar na sua casa. Isso é discipulado. A gente tem muito cognitivo. A gente só vai no cognitivo. Vai lá, dá uma série de estudos e convida a pessoa para a classe bíblica e esquece desse detalhe. Pastor, você estava escutando agora o senhor falar a respeito desse discipular, de fazer a pessoa se envolver também, não somente ser o cognitivo, mas também ele experimentar o que está aprendendo. Estava recordando, estávamos num treinamento, né, a respeito sobre discipular. Eu lembro muito bem que um irmão ergueu a mão e comentou para a gente que sábado e domingo ele tinha em torno de 16 pessoas que estudavam a Bíblia com ele. Então ele começava logo depois do culto, né, dava estudo, e depois, domingo novamente, passava o dia todo dando estudo. Eu fiz as contas, né, falei, quanto tempo ele leva com cada pessoa? E eu perguntei isso para ele, pastor Elias. Falei, amigo, quanto tempo você leva com cada pessoa? Ele falou assim, em torno de meia hora, assim, ó, saí de um estudo, já corro para o outro, saí de um, já corro para o outro. E como a gente estava falando sobre esse tema, sobre discipular, eu me fraguei pensando, falei, mas ele não está discipulando. E nós, como igreja, nós incentivamos isso, porque aí você chama esse irmão na frente, dá um terno para ele e põe o vídeo dele na Novo Tempo para passar. Ou no 13º sábado, para incentivar os outros. Não estou criticando o irmão, por favor. Claro, eu entendo. A culpa do que dirige mal se o instrutor não... Mas eu acho o seguinte, até quero colocar bem claro para os irmãos aqui. Se durante a Idade Média e Idade Moderna, discipulado estava sendo só vida contemplativa, essa coisa toda, e depois de discipulado em engajamento político, e nós colocamos a ênfase, aprenda uma coisa, você que está em casa. Durante esse período todo, se o discipulado fosse um bolo, esse pessoal todo fez o bolo sem fermento. O bolo não crescia, porque tinha todos os ingredientes menos fermento. O erro do adventista é achar que ele pode fazer o mesmo bolo só com fermento. Vocês perceberam? Sim. Então, se o discipulado não é discipulado sem missão, não é só com a missão também. Por isso que eu dei exemplo do bolo. Não é só com o fermento que eu faço o bolo. Eu preciso dos ovos, eu preciso da farinha, eu preciso do açúcar. É interessante, né? Esse conceito do discipulado, eu vejo esse quadro assim bem claro, por exemplo, na igreja primitiva. Se a gente pegar o conceito primitivo da igreja cristã, esse conceito ele é muito forte, né? Porque eles estavam juntos no partir do pão, comiam juntos, iam de casa em casa, oravam. Enfim, a gente olha para esse cenário e a gente vê que pode até ser uma arma mesmo, do inimigo mesmo, para separar as pessoas. O cristianismo hoje vive muito separado, né? As pessoas estão mais focadas em doutrinas do que propriamente em relacionamentos. A gente tem que pensar que os dois extremos são perigosos, né? Quando o pêndulo vai apenas para o lado do doutrinamento e quando o pêndulo vai apenas pelo lado do relacionamento. É muito legal você ter uma igreja muito forte no relacionamento e que é fraca no doutrinamento. É um pêndulo perigoso. Então, o equilíbrio é fundamental. E, para mim, o equilíbrio disso é o exemplo da igreja cristã. Eu acho que a gente poderia trazer esse tema à tona aqui, porque se você olha o livro de Atos, os primeiros capítulos do livro de Atos, o que você encontra ali? Você encontra uma igreja que se amava, uma igreja, eles estavam juntos no partir do pão, na comunhão, não é isso? E eles estavam juntos na doutrina também. Eles se fortaleciam, é um equilíbrio. E isso, para mim, é o discipulado. E o que aconteceu com a igreja cristã em poucos anos? O que aconteceu com o evangelho em poucos anos? Paulo disse que o evangelho foi pregado a todo mundo dos seus dias. Isso era fruto do quê? De doutrina? Não era fruto de doutrina? Também era doutrina. Mas a doutrina trazia mais divisão do que união. Era o fruto do quê? Era o fruto do relacionamento. Então, a gente vê, por exemplo, um caso da Bíblia lá, né? Quando diz assim, olha, e eles perceberam que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Então, o discipulado passa por esse caminho, né, professor? Com certeza, e eu digo o seguinte, pastor, você falou aí, e quando a gente estuda arqueologicamente falando, as primeiras igrejas cristãs eram nos lares, porque eles não podiam ter uma igreja normal. As igreja mesmo, como essa aqui, só vai surgir a partir do final do 3º, 4º século.
em diante. Antes eram casas que eles se reuniam ali. E por que eles tinham todo esse relacionamento? A perseguição, o sofrimento que a igreja passava. Eu não quero nos comparar a animais, mas a gente só vai ficar dentro da arca, aguentando o mau cheiro, se tiver um dilúvio lá fora. Por isso que você tem que tomar cuidado, você que está em casa, porque Deus vai trazer esse revivamento. O Pentecostes de Atos não caiu numa pessoa, caiu num grupo. E essa chuva serôdia vai cair de novo. Mas para isso Deus vai trazer o quê? Uma sacudidura do povo de Deus, uma crise. Que eu ficava me perguntando, quando a Ellen White fala grave crise está se aproximando do povo de Deus, eu tremi pelo nosso povo, por que Deus vai ter que trazer uma crise? Vai ter que ser outro dilúvio para manter o remanescente dentro da arca. Agora, cuidado, muitos que ajudaram Noé a construir a arca morreram no dilúvio. Então, aqui é uma auto-reflexão para todos nós aqui. Nós estamos aparentemente ajudando na obra. Será que nós vamos morrer fora da arca que ajudamos a construir? Então pense nisso. Mas Deus vai trazer um dilúvio que vai agregar esse povo. Agora, enquanto esse dilúvio não chega, aqueles realmente que têm Cristo no coração, você não precisa ter um plano da igreja para fazer isso. Aliás, eu queria até um momento oportuno para dizer isso, pastor. Eu estou muito feliz que a igreja está dando essa ênfase no discipulado agora. Eu acabei de voltar de um conselho pastoral que eu falei sobre isso lá no Sul. Estou muito feliz, sem nenhuma demagogia ou politicamente correto, mas eu estou preocupado. Sabe o que eu estou preocupado? É porque depois de estudar e refletir bastante sobre o discipulado na Bíblia, eu descobri que discipulado tem que ser uma constante da igreja, uma característica da igreja. Mas eu tenho medo que se torne apenas um programa da igreja. E o que acontece com muitos programas da igreja? Todo mundo fica falando deles enquanto são programa da igreja, enquanto é uma campanha da igreja. Tem início e tem fim. Quando eu entrei para a igreja, tinha lá o projeto Koinonia, que o pastor Mário Veloso trouxe, né? Falava da koinonia em Atos, koinonia daquilo, acabou, ninguém fala de koinonia mais o que é, não sabe se é biscoito de chocolate, o que é. Depois eram unidades de ação. Aí unidade de ação, acabou. Duplas missionárias. Depois de duplas missionárias eram as campanhas evangelísticas. Depois as satelitais. Acabou satelitais, aí veio pequeno grupo. Agora respirava pequeno grupo. Tinha um monte até de pastor falando, não, minha vida é pequeno grupo. Acabou, não estou vendo ninguém falar de pequeno grupo mais. Agora é discipulado. E qual vai ser a próxima? E o discipulado vai ficar esquecido? Então, ao mesmo tempo que eu louvo a Deus por ter despertado os nossos líderes para a importância do discipulado, eu peço a Deus que discipulado caia como marca registrada da igreja e não apenas um programa. Se torne um estilo de vida, né? Estilo de vida, essa é a palavra. Essa é a palavra, estilo de vida. Sabe, estilo de vida. E eu gostei quando você falou da questão da ênfase no relacionamento em detrimento da doutrina ou doutrina realmente. Alguém pensou, mas qual que é o mais importante, doutrina ou relacionamento? Eu falo assim, qual das asas do avião você aceita cortar em pleno voo? As duas são importantes. E se você for olhar na história da teologia, a heresia é um lado da verdade que ficou louco. Então, quando a gente pega uma coisa que é verdadeira, mas coloca uma ênfase exagerada nela ou totalizante, a gente acaba criando uma heresia com características de ortodoxia. Pastor, Pois não. Com base nisso que nós estamos conversando, né? Eu tenho uns dados aqui, inclusive um dado da Igreja Mundial, do ano de 2016, um reporte, né? Éramos nesse ano de 2016, em torno de 20 milhões de adventistas. E aí eu tenho uma outra reportagem, inclusive deixa eu pegar aqui, só um momentinho, das Nações Unidas, e ela traz um relatório da população que aumenta em 83 milhões de pessoas por ano. E aí eu faço a comparação, falando, como é que nós vamos concluir esta missão? Porque, inclusive, eu cheguei até a fazer um cálculozinho aqui, ó, só para a gente compreender. A população mundial aumenta em a população mundial está em torno de 7,6 bilhões de pessoas, enquanto a Igreja Adventista, em 2016, que é o cálculo que eu fiz aqui, éramos em torno de 20 milhões de pessoas como membros da igreja. Isso dá em torno de 0,26%. E aí nós temos um texto bíblico na Bíblia que diz assim, capítulo 24 de Mateus, o verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E quando eu pego esse texto, eu leio esse texto, eu fico pensando, mas quando virá o fim, então? Como é que quando que vamos terminar de discipular? Como é que vamos fazer isso? Quem
Quem que está discipulando aqui? Na realidade, quem vai concluir esta missão? Olha, vou contar uma coisa para os irmãos aqui. Eu também ficava muito desesperado com isso. Porque a gente parece estar fazendo uma cosquinha na pata de um elefante. Né? O pessoal está aplaudindo lá que eu estou chegando a 1 milhão de seguidores, de inscritos no canal do YouTube, mas se eu comparar com um desses de fora, o cara tem 7 milhões, 8 milhões, 12 milhões. O que é o meu 1 milhão? Não é nada. Você está entendendo? É uma formiga fazendo cosquinha na pata de um elefante. Jesus não vai voltar nunca. E eu vou ser bem realista com vocês aqui. Não vamos agora, não, mas pela fé. Não, irmãos, nesse ritmo aí, Jesus não vai voltar nunca. Mas, sabe qual foi a chave para me dar paz de espírito sobre isso? Foi justamente quando eu comecei a estudar o que é o discipulado. Porque até eu fazer esse estudo, eu tinha essa ideia de discipulado, sinônimo perfeito de doutrinamento, catequese. E discipulado só acontece quando eu dei estudo bíblico para o João e para Maria, eles batizaram e continuam na igreja e permanecem. Se eu dei estudo bíblico para o João e para Maria, eles simpatizaram, mas nunca vieram para a igreja, eu não fiz discipulado, eu não completei o trabalho. A missão não foi cumprida. Né? Mas aí eu comecei a ver que discipulado é muito mais amplo do que tornar membros, as pessoas membros da igreja. Discipulado é tornar as pessoas semelhantes a Jesus. Vou colocar para você. Eu sei do papel profético da igreja remanescente nos últimos tempos. A gente pode fazer uma live um dia só sobre isso. Eu estou cônscio. Eu estou ortodoxo no que eu estou falando. Eu sei do papel profético da igreja remanescente nos últimos tempos. Mas, inspirado na Bíblia Sagrada e nos conselhos de Ellen White, eu sei também o que não é o papel profético da igreja remanescente nos últimos tempos. O que não é papel profético da igreja remanescente nos últimos tempos? Ser a única que detém a verdade. Tanto é que as doutrinas adventistas, com exceção da sistematização do santuário, nós importamos todas de outras igrejas. Segundo, a única que tem pessoas salvas. Terceiro, a condição sine qua non para alguém ser salvo nos últimos dias, ele tem que se tornar adventista. Senão não vai ser salvo. O que é essa palavra? Explica essa palavra que o senhor usou. Sine qua non? Isso. Que sine qua non é a condição sem a qual. Ah, tá bom. A condição sem a qual. Obrigado. Eu tenho que trazer um dicionário para conversar. Eu falei, vibe, ele achou ruim. Eu estou no sine qua non, eu já ia quase no final fazer uma oração genoflexo. Eu pensei que ele estava falando aqui em grego. Eu falei, mas aonde que ele está? Onde mesmo? Foi latim. Ele está se fazendo de humilde. Eu sei. Mas então, voltando ao que eu estava dizendo para vocês. A igreja remanescente dos últimos dias da profecia, ela está aqui para um papel que eu vou apontar qual é. Mas não é esse, de acabar a obra. Vamos pegar 3 estágios. Você acabou de ler Mateus 24:14. E será pregado o evangelho. Não vou nem para o grego, para você não ficar bravo. Vamos falar de português mesmo. Vou até trazer mais para cá. Quando eu estudei português lá no ensino médio, que fala assim, quebraram a janela. A professora explicava, isso é sujeito indeterminado. Quem? Quebraram a janela. Não falou ninguém. Não fosse os meninos quebraram a janela. Sujeito indeterminado. Não tem um sujeito a frase. Jesus colocou, e será pregado o evangelho. Ele falou por quem? Não. Jesus não falou, vós pregareis o evangelho a todo mundo e então virá o fim. Ele falou assim, e será pregado. Ele não falou como. O evangelho vai ser pregado. Como? Se eles se calarem, até as pedras clamarão. E nem quem, né? E nem quem. Até as pedras clamarão. A igreja adventista tem recebido na conferência geral pessoas muçulmanas que estão batendo na porta da igreja lá, porque receberam o estudo bíblico através de um sonho. Não foi nenhum missionário lá. Eu não estou inventando isso. É fato real. É fato real. Estão lá, no mundo islâmico. Tá certo? Na hora H esse pessoal vem. Até as pedras clamarão. Paulo fala que aqueles que não tiveram lei, eles mesmos se fizeram de lei para si. Porque o que de Deus se pode conhecer, deles o tornou conhecido. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, o evangelho vai ser pregado. Todo mundo. E a igreja adventista fala que ela reconhece, eu não trouxe o texto aqui para ler, mas se alguém duvidar, eu posso até dar a fonte disso depois. A igreja adventista oficialmente reconhece que Mateus 24:14 não é um cumprimento exclusivo da missão adventista. Outras agências missionárias também participam do cumprimento de Mateus 24:14. Aliás, viu, Rodrigo? Essa questão do exclusivismo é uma questão muito complicada, né? Porque
os judeus eram exclusivistas, né? Uhum. E a gente sabe exatamente o que aconteceu em relação Exatamente. a tudo aquilo que eles intentavam como sendo os guardiões, não é? Dos oráculos divinos e tudo mais. A igreja adventista não é uma igreja exclusivista. Ela é uma igreja inclusivista, é uma igreja que entende o seu papel, como você colocou, o seu papel profético, como também compreende aquilo que não é o seu papel profético. Exatamente. E nós oficialmente entendemos, mas infelizmente alguns membros podem ter comportamento exclusivista. A igreja oficialmente ela não é, mas talvez alguns membros podem ter um comportamento exclusivista, de achar que quem não guarda o sábado está mais afastado de Deus do que ele que guarda. O que o senhor falou é importante, pastor. Sendo que Ellen White mesmo não coloca isso. Ela fala que o domingo não é a marca da besta e não será enquanto o decreto não sair. Exatamente. O que o senhor falou é importante, porque às vezes nós falamos isso. E nós aqui é bem no geral, tá? Uhum. Nós falamos, a igreja não é exclusivista, mas agimos como se fosse. Porque nós acabamos criando um círculo de amizades que é o seguinte: ou você é adventista e está aqui comigo, ou você é um filisteu incircunciso e eu não vou me relacionar com você. Exatamente. Aí vem Jesus e quebra todo esse chauvinismo religioso, quando ele pega um cara pagão, adorador de deuses pagãos, soldado romano, em Cafarnaum, que vem pedir uma coisa para ele, e quando o soldado sai, ele fala assim: puxa vida, ó, em Israel não achei fé como desse homem. Gente, o elogio de Jesus àquele centurião pode parecer muito bonitinho de maneira piedosa hoje, mas na prática é como se viesse, sei lá, uma pessoa que... Ele quebrou a estrutura. Eu pegasse assim, o que você considera de ortodoxia pior daqueles dias. Exatamente, alguém que segue uma religião assim, de feitiçaria. E um feiticeiro viesse aqui e fala assim: puxa vida, aqui no NASP eu não encontrei fé como daquela feiticeira. Pode ter certeza, o escândalo seria esse, porque aquele homem, não esqueçamos, ele não era judeu, ele era romano. Ele adorava imagens, ele oferecia sacrifício ao imperador, coisas que o cristianismo jamais ia aceitar. E Jesus falou que Israel não achou fé como daquele homem. Os magos que vieram do Oriente eram astrólogos. Então a gente tem que entender que existe vida espiritual lá fora. E só para fechar essa resposta, Mateus 24:14, Deus vai... Não precisa se preocupar. Deus vai cumprir Mateus 24:14. Ele não depende de mim nem de você. Segundo estágio, Mateus 28, discipulado. Aqui já não é todo mundo. Aqui ele fala: ide discipulando. Vocês, que são meus discípulos, discipulai. E façam discípulos para mim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Amando como eu amei, orando como eu orei, visitando como eu visitei. É isso que vocês têm que fazer. Quem que cumpre esse papel de Mateus? Então, Mateus 24 é indeterminado. Até as pedras, até um cavalo pode cumprir Mateus 24, se Deus quiser. Ele usou uma jumenta na época de Balaão e pode usar até um burro hoje. Agora, Mateus 28, aí são aqueles que entregam o coração a Jesus. E Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, aí é a igreja remanescente. Perceberam? Então nós temos 3, não sei se é 3 estágios, 3 níveis ou 3 círculos de atuação. Mateus 24:14, não se preocupe, Deus vai cumprir até através das pedras. Mateus 28 é através daqueles cristãos que entregam sinceramente a vida a Cristo, independente da denominação cristã em que ele esteja. E Apocalipse 14, a igreja remanescente visível. São as 3 mensagens angélicas. Essa aí não vai ser todo mundo. Agora, alguém pode depois disso fazer uma pergunta para mim de casa aí, né? Rodrigo, mas se é assim, se Mateus 24:14 é Deus que vai dar conta, eu não preciso me preocupar, você me tirou de uma preocupação e me jogou noutra. E se agora o pessoal não pode acomodar, falando assim, se Deus vai terminar a obra, eu não preciso me preocupar? Porque até então eu estava preocupado em dar folheto, ser anjo da esperança, porque eu tenho que terminar a obra. Você está falando que é Deus que vai terminar, não precisa se preocupar. Eu vou contar uma historinha para você. Uma vez, o marido saiu de casa e falou com a mulher dele assim: olha, eu vou jogar bola com os meus amigos, com ou sem a sua aprovação. E ela falou: tudo bem. E vai ter um namoro aqui em casa, com ou sem a sua participação. Você entendeu? Eu entendi. Ou seja, você pode até não querer evangelizar, up to you. Problema seu. Mas aqueles que nascem no reino de Deus como filhos de Deus, segundo o livro Civis Cristão, nascem como
Missionários. Então a questão não é que você vai pregar o evangelho para terminar logo a obra e acabar com essa tarefa. Você vai pregar o evangelho porque você nasceu como missionário. Então eu, Rodrigo, particularmente, eu prego. Eu estou desejando que Jesus volte logo. Por muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu estou pregando, eu quero que Jesus volte logo, eu quero que Jesus volte logo. Mas eu sei que, independente disso, ele vai voltar. Então eu tenho que mudar o meu discurso no sentido que eu não estou pregando para terminar logo essa tarefa e ficar livre daquilo. Eu estou pregando porque eu sou filho de Deus, não tem como não pregar. Pregação é um lado do discipulado, não é o todo dele, já deixei isso bem claro, mas a pregação não pode ser para o filho de Deus como um exercício de academia para quem não gosta de malhar, que ele faz os três... como é que chama? Como se fala? 3 séries? É isso mesmo. Ele faz logo para ficar livre daquilo. Tá certo? Porque muita gente prega como se fosse série em academia para quem não gosta de malhar. Ele faz para ficar livre logo daquilo. Não, eu não estou pregando para ficar livre logo desse fardo que Deus jogou nas minhas costas de pregar o evangelho. Não, eu vou pregar porque eu o amo tanto que não tem como eu falar para as pessoas, não tem como não falar para as pessoas o que ele fez na minha vida. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você colocou aí esses 3 pontos. Eu imagino que, por exemplo, muita gente que esteja aí conectados, e são milhares de pessoas que estão aí conectadas com a gente, não é? Podem estar pensando isso, tá? Podem estar, talvez, raciocinando dessa forma. Bom, eu sou adventista do 7º dia, tenho um papel profético, você colocou bem a questão, bom, Apocalipse 20, 24 tem a ver com todas as pessoas que de alguma forma Deus pode usar. Mateus 24. Mateus 24, que Deus pode... Mateus 24, que Deus pode usar como instrumento nessa proclamação. Então o Evangelho vai alcançar os 4 cantos do mundo e Deus sabe o momento certo e a qualquer momento Ele pode fazer com que isso aconteça do dia para a noite e todas as pessoas conheçam o Evangelho, seja através dos adventistas, através dos batistas, através dos muçulmanos, através de quem quer que seja, ok? Até aí está tudo certo. Aí você colocou São Mateus capítulo 28, dizendo que esses são, envolve o discipulado, envolve o conceito que cabe aos discípulos de Cristo trabalhar com o processo de discipular. Esse processo de ensinar, de fazer novos discípulos, batizar, isso cabe aos discípulos de Cristo. Agora, Apocalipse 14, aí cabe o papel profético da Igreja Adventista. E onde entra nesse contexto todo o conceito do sai dela, povo meu? Se nós, por exemplo, porque nós trabalhamos aqui um pouquinho o tema, nós não somos exclusivistas e nem queremos ser taxados exclusivistas, mas se nós como Igreja Adventista temos um papel profético, e esse papel profético é proclamar, não é, algumas das verdades que elas são muito específicas, a verdade do criacionismo, Deus como Criador, santuário, e se essas verdades hoje, elas estão sob, diríamos assim, a compreensão maior da Igreja Adventista, o sábado, a lei de Deus, todo esse processo, como que a gente coloca... Em que momento essa sua abordagem me leva a entender o sai dela, povo meu? Boa pergunta. Na verdade, a proclamação das 3 mensagens angélicas começa com o tempo do fim. Numa notinha de rodapé só, esclarecendo que tempo do fim não é o fim do tempo. Ok. O tempo do fim é um curto espaço de tempo que antecede a volta de Jesus. Não vou ter tempo para explicitar isso para quem está em casa, mas a partir ali do século XVIII, 1798, começa profeticamente, segundo o livro de Daniel, o tempo do fim, que não é fim do tempo. Ok. Só para exemplificar. E nesse tempo do fim, que essas 3 últimas advertências de Deus deveriam ser feitas, tá bom? E essa advertência está sendo feita pela igreja remanescente da profecia. Está sendo feita. Está sendo feita. Por que está sendo feita? Só que ela está sendo feita de maneira homeopática. Homeopática, a gente está dando, mas não chegou ainda o alto clamor. Então tem a proclamação e tem o alto clamor. Entre uma coisa e outra, você tem o que você colocou em Apocalipse 18, a queda de Babilônia. O que é a Babilônia?
de acordo com o Apocalipse, a Babilônia mística é a confusão religiosa que existem nos povos. É a confusão religiosa que tem em todos. Deus ainda tolera essa confusão religiosa por um tempo por causa da soberania divina. Por que ele tolera 50 anos ou 500 anos, eu não sei. Como Abraão, ele falou o seguinte: olha, Abraão, não está na época de ser ainda, porque a cota dos amorreus não chegou ainda para mim. Então Deus tolerou os cananitas muito tempo, o povo de Deus já existia. O povo de Deus já existia. Abraão já existia Isaac, já existia Jacó, mas eles eram pequenininhos ali em Canaã, e Canaã estava dominada pelos amorreus, pelos outros povos ali pagãos. Depois Deus tira o povo dele de Canaã, leva para o Egito, e eles ficam no Egito como escravos. E quando é que eles vão tomar a terra? Mas chegou um tempo, de acordo com o decreto de Deus, Moisés vai lá, tira o povo agora, vai para lá, vocês vão passar 40 anos no deserto por culpa de vocês já podiam ter entrado na terra antes, mas quando acabou os 40 anos no deserto, agora não tem mais para o amorreu, não tem mais para o amalequita, entra na terra agora e mata todo mundo, porque agora a cota deles se foi. Até que a cota deles tivesse chegado, o remanescente daquela época, a tese do Dr. Gerhard Hazel, interessante, é sobre o povo remanescente, com Pensa e Lida. O remanescente daquela época, que o conceito de remanescente existe toda a época, a Igreja Adventista é um remanescente do último tempo, mas toda a época teve remanescente. O remanescente hebreu daquela época conviveu com os cananitas ali. Mas quando a cota dos cananitas chegou, Deus usou o remanescente para decretar o juízo dos cananitas, através das guerras de Josué e tudo mais. No último tempo vai acontecer algo paralelo, só que não através da guerra, porque o método de Deus mudar é outro. Através de quê? Do alto clamor. Então, quando Babilônia, que Babilônia, Bavel, em hebraico significa confusão, vem do verbo bavlu, confundir, né? Vem da história da Torre de Babel. Quando Bavel, que é Babilônia, cair, que o anjo proclamar, caiu Babilônia, e se tornou morada de todo espírito corrupto, é a hora do remanescente dar às 3 mensagens angélicas não mais a proclamação, porém o alto clamor. Concomitante a isso, Deus vai empoderar é uma palavra hoje tem que ser explicada para não, vai dotar de poder esse povo, ou remanescente desse povo, com a chuva serôdia. E ao mesmo tempo que a chuva serôdia estará caindo, os poderes do mal vão se levantar contra esse povo de tal monta que vão tentar destruí-los. Ou seja, o mundo vai entrar em tal caos que todo mundo vai começar a olhar para esse remanescente e vai ser obrigado a tomar uma posição contra ou a favor de Babilônia. Não será mais possível salvar alguém dentro de Babilônia como até então seria possível. Até então era possível salvar alguém dentro de Babilônia, mas a partir desse momento não é mais possível. O povo de Deus tem que ser tirado de lá. Por isso que o Apocalipse fala, sai dela, povo meu. Só que Apocalipse 18 ainda não chegou ao seu cumprimento. Quando será? Eu não sei. Enquanto Apocalipse 18, depois você lê na sua casa, Apocalipse 18, verso 1 a 3, enquanto Apocalipse 18 não se cumprir, o povo de Deus está em grande parte em Babilônia. Tomo licença para citar Ellen White, a maior parte do povo de Deus está nas outras igrejas, não nas igrejas adventistas. Não está, a maior parte do povo de Deus não está aqui, ou seja, hoje a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é constituída dos sinceros que estão aqui e a grande maioria que está fora. E para terminar eu digo, mesmo nessa época de tal conflito, eu tenho cá minhas dúvidas se esse povo vai sair de Babilônia para se tornar membro da igreja adventista. Porque nesse momento, eu nem sei se haverá espaço para um CNPJ, uma pessoa jurídica adventista. O povo de Deus nesse tempo vai ser o povo de Deus espalhado pela perseguição, unido numa santidade como a de Atos dos Apóstolos e pronto para dar sonido ao alto clamor. Aí sim, sai dela, povo meu, será dado a ordem. Mas até lá, nós temos que proclamar, mas ainda não é o alto clamor. Pastor Rodrigo, pastor, deixa eu aproveitar. Não sei se eu respondi ao ponto, pastor. Não, eu acredito que... Eu provoquei essa pergunta porque, naturalmente, como eu volto a dizer, você que está aí conectado com a gente e que talvez não tem essa base teológica que talvez nós pastores temos para entender um pouco mais algumas reações, algumas ações apocalípticas na história e no contexto histórico, pode realmente ter dado um nó na cabeça dessa pessoa. Mas eu espero ter ficado didática a minha resposta aqui agora. Ficou perfeito. Eu acho que você foi ao ponto e respondeu aquilo que realmente é
é aquilo que nós acreditamos. Até que Deus tenha dado ordem a Josué para matar os amalequitas, o papel do remanescente era apenas o quê? Fazer um altar a Deus e testemunhar dele. Igual Abraão. Todo lugar que ele ia fazer um altar. Abraão não pegou em arma. Ele só, a não ser quando foi libertar Ló. Mas na época que foi da guerra, aí Deus falou, agora é o seguinte, agora não é só fazer altar, não. É ir lá e... Muito bem. Pastor Hernani, estamos caminhando para o final aí, mas vamos lá. Dentro do que o senhor falou, eu estava aqui bebendo, que a gente está sempre aprendendo. Eu vi que você tomou um copo d'água, ele me ofereceu, mas tudo bem. Você quer um copo? Gente, ele estava literalmente bebendo, viu? Porque tem coisa que a gente vê aqui que vocês não veem de casa. Olha aqui um presente para você. Quem não chora não mama. Eu estou esperando um também, mas o senhor quer tudo também, bem. pastor? Claro. Pastor, está aqui, ó. Tem mais um. Pastor Claudio Almar, o senhor quer também? Amém, né? Olha, se a gente for para João capítulo 4, ele vai mandar você trazer o seu marido e vir aqui, viu? Pastor Rodrigo, o senhor estava falando, eu estava aqui bebendo a água e também bebendo das suas palavras. E eu estou aqui, como alguém assistindo e aprendendo, pensando na questão do discipulado, ok? Pensando no discipulado. E o senhor usou Babilônia, no texto que o pastor Elias trouxe, de sai dela, povo meu. Então, Babilônia seria um lugar, um grupo. Eu estou formulando minha pergunta assim. Anteriormente, o senhor comentou o seguinte: o povo de Deus está em todos os lugares, ok? O povo de Deus está em todos os lugares. Nessa última fala, talvez alguns amigos possam ter entendido o seguinte, ó: a igreja adventista, ela não é só exclusivamente o povo de Deus, mas vai chegar um momento que os outros povos que nós dissemos que também são povo de Deus vão se tornar Babilônia e agora todo mundo vai ser adventista. No final o senhor explicou que talvez nem adventistas possam ser encaixados, mas eu te pergunto, numa doutrinação hoje estamos acostumados a dizer que Babilônia é uma entidade religiosa. Ó, sai desta igreja aí porque ela é Babilônia. Gostaria que o senhor ampliasse um pouco mais, explicasse o que é essa Babilônia. É uma igreja? É um povo? É um movimento? Que vão sair de lá, ó, sai dessa igreja aí porque agora se tornou Babilônia, ou vai chegar um momento que todo o resto é Babilônia e só vai sobrar um lugar para o povo de Deus? Bom, eu não sei se minha pergunta ficou eu vou clara. tentar sintetizar aqui, porque eu sei que o tempo está acabando. Vou tentar fazer São Paulo caber em Engenheiro Coelho, mas vamos ver se a gente consegue. O senhor consegue, eu acredito. Eu espero que sim. Vamos entender o seguinte, na mentalidade bíblica, todos os organismos, todas as organizações humanas têm por detrás delas entidades espirituais que as mantêm. Ok. Tanto entidades do bem como entidades do mal. Em outras palavras, eu vejo apenas Adolf Hitler matando 6 milhões de judeus. Mas na mentalidade bíblica, eu teria que ver também o diabo agindo por detrás de Adolf Hitler, pedindo a morte de 6 milhões de judeus. Ok. Lembra a história de Eliseu com seu servo? O servo viu apenas o exército da Síria sobre a montanha. Eliseu, Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. Quando Deus abriu os olhos do menino, ele viu atrás do exército da Síria uma milícia de anjos de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que está tendo uma guerra física, também está tendo uma guerra espiritual. Sim. Daniel falou tanto do plano físico, histórico, como do plano espiritual. Quando ele fala assim, que o anjo aparece para ele e fala o seguinte: eu durante 21 dias fiquei combatendo com Dario para poder liberar o rei da Pérsia, né? Mas ele me resistiu. Aí até os comentaristas falam, quem que resistiu? Foi o rei da Pérsia ou foi o diabo? E tudo. O Daniel coloca de propósito a mescla das duas cenas para que a gente entenda que atrás do evento histórico existe um evento espiritual paralelo acontecendo concomitantemente. Ok. E mais 2 exemplos para ficar bem didática essa resposta. Eu vou dar um exemplo negativo e um positivo. O positivo, o santuário. Por que o santuário da terra não era uma cópia fidedigna, exata do céu, não era um decalque? Porque o céu não tem cortina, não tem parede. Mas, ao mesmo tempo, o santuário era o modelo do que Moisés viu de acordo com o santuário celestial, para mostrar que o que acontece na terra está acontecendo em paralelo no mundo espiritual. Por isso que o sacerdote que representava Cristo que ia vir e o ministério dele. E o exemplo negativo, quem, afinal de contas, o profeta está falando? Do rei de Tiro ou do diabo? E aí? Você viu que ele mescla. Ele fala do rei de Tiro, mas dá características que não podem ser atribuídas a um ser humano. No brilho das pedras andavas, no jardim do Éden tu estavas. O rei de Tiro não estava no jardim do Éden. Ele está falando do diabo e do rei de Tiro ao mesmo tempo. Essa mesma linguagem, esse mesmo espírito de mesclar eventos históricos
e espirituais, eventos terrestres e celestiais ao mesmo tempo, mostrando que o céu e a terra estão em concomitância, por mais que nós não vejamos, é usado no Apocalipse. Então, a Babilônia significa a bagunça religiosa que está na humanidade, em todo sentido. Mas lembre que a Bíblia também fala Babilônia e suas filhas. Você tem a prostituta, ela é chamada de a mãe de todas as prostituições. Fala que caiu Babilônia e as suas filhas. Então vai chegar um momento em que algumas instituições que ensinam coisas que não são o que a Bíblia apresenta, elas também vão chegar no limite da ira de Deus, e essas instituições vão receber o castigo divino, até uma das pragas vai cair sobre o reino da besta e da sua autoridade, tá certo? E o que é essa instituição? É nada mais nada menos que o inimigo categórico do povo de Deus. E muitas vezes ali no Novo Testamento era Roma que era emplacada assim. Sim. E o que os apóstolos estão dizendo é que Roma voltará, numa outra capacidade, numa outra forma. E o dia que Roma assumir essa postura de inimigo declarado, aí Deus falou, agora basta. Enquanto você só estava ensinando coisas erradas, eu tolerei você. Agora que você sai dela, povo meu, para que vocês não se tornem cúmplices dos castigos que eu vou infligir sobre ela. Uma nota de rodapé para esclarecer ainda mais essa pergunta. Lembremos que a Babilônia mística é inspirada na Babilônia histórica. Ok. E a Babilônia histórica foi instrumento de Deus para punir o povo de Deus. Nabucodonosor foi instrumento de Deus. E dentro da Babilônia histórica, Nabucodonosor se converteu. E dentro da Babilônia histórica, Daniel se tornou um alto funcionário da Babilônia histórica. E dentro da Babilônia histórica, o livro de Daniel é o livro que mostra a maior fidelidade mesclada a maior reconhecimento de veracidade fora de Israel. E em Daniel, Deus não é o Deus de Israel, é o Deus dos céus. Os protagonistas de Daniel não são judeus, são todos pagãos. É o chefe da guarda, é o chefe da cozinha, é o chefe dos eunucos. É a mãe rainha. É a mãe rainha, são os protagonistas. Daniel é o livro mais fiel ao judaísmo e o livro mais universal na sua teologia. Daniel reconhece. E ele aprendeu, ele se tornou um dos sábios do rei da Babilônia. E o próprio rei, o chefe da Babilônia, se converte. Agora, quando Babilônia chega ao seu limite, Deus traz Ciro para tirar o povo dali, porque a medida da Babilônia chegou. A mesma coisa acontece na Babilônia mística hoje. Enquanto nós estamos na fase de Daniel, nós não devemos denunciar a Babilônia como Daniel não denunciou. Podemos ser até amigos do chefe da Babilônia. Pode até ser que o chefe da Babilônia se converta. E nós vamos ter muitas pessoas sinceras dentre os servos do rei da Babilônia. Quando chegar a hora de Deus mandar Ciro para nos tirar da Babilônia, aí nessa hora o comportamento vai ser diferente. Em outras palavras, hoje eu peguei o meu carro e vim para cá. O dia que tiver uma perseguição, não vai ser esse trajeto que eu vou fazer. Mas deixa o trajeto da perseguição para a época que a perseguição chegar. Então, não sei se eu respondi ou enrolei, mas eu acho que esse é o macrocosmo. Não, porque eu me preocupo com a didática. É importante o valor. Eu não estou falando de teólogo para teólogo, né? Que fique claro para você em casa aí esses conceitos, que eles são muito amplos, mas ao mesmo tempo muito belos para mim. Eu perguntei isso porque é o seguinte, eu fiquei pensando, porque eu tenho ouvido, eu estou lendo os comentários, e eu vi pessoas da Assembleia, eu vi pessoas aqui da Igreja Presbiteriana e de muitas outras falando assim, é isso aí, tá certo, a Igreja Adventista não pode pensar assim, tal. Aí depois só falou assim, ó, tudo bem, mas vai chegar uma hora que quem hoje vai estar errado, esse pessoal amou o pastor Rodrigo, daqui a pouco eles vão odiar o pastor Rodrigo. Não vão. Deixa eu explicar a você, que é assembleiano, batista, testemunho de Jeová, mormon, católico, que está me ouvindo. Eu quero repetir o que eu falei. A saída do remanescente de Babilônia, do povo de Babilônia, não é para vir para o CNPJ da Igreja Adventista. Eu falei isso aqui bem claro. Isso é importante esclarecer. Eu falei e quero frisar. A Igreja Adventista não salva ninguém. Tá certo? Outro ponto. Se você é assembleiano, presbiteriano, batista ou mesmo católico, você há de reconhecer que mesmo na escatologia, o que é escatologia, Rodrigo? A doutrina dos últimos dias. Isso chama-se escatologia. Todas as igrejas, de maneira geral, até a católica, isso está no catecismo, ok, está no catecismo, eu posso dar a fonte depois, reconhecem que chegará um tempo
em que o anticristo dominará o mundo. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, isso está no ensinamento de João Calvino, de Lutero, de pregadores modernos como Billy Graham, todos. Até a Igreja Universal teve a novela Apocalipse que mostrou isso. Todas as igrejas, independente da linha teológica que ela siga, todas reconhecem que o anticristo um dia dominará o mundo. E quando o anticristo dominar o mundo, ele vai impor uma unificação religiosa, que não significa uma ausência de diversidade. E esse anticristo vai produzir uma união dos povos à semelhança do que produziu o pessoal de Babel. E nesse tempo, o remanescente vai ter que se unir e ser perseguido pelo anticristo. Mesmo que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, reconhece que aqueles que ficarem aqui, vão ficar alguns judeus e tudo, que vão ser perseguidos e vão ficar fiéis a Cristo. Okay. Então, mesmo que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, sabe que vai ficar um grupo que vai ter que decidir entre a fidelidade a Deus ou a morte, porque, você entende, né? O anticristo. Então, fique tranquilo que isso não é uma doutrina só adventista, não. Ou seja, o que eu estou dizendo para você, como um bom pentecostal, como um bom calvinista, como um bom luterano, como um bom católico, como um bom pentecostal, como um bom batista, é que vai chegar um dia em que você vai ter que escolher entre o governo do anticristo e a fidelidade a Deus. Não entre o governo do anticristo e a igreja batista. Não entre o governo do anticristo e a igreja católica. Não entre o governo do anticristo e a igreja presbiteriana. Mas entre o governo do anticristo e a veracidade a sua fidelidade a Deus. E isso vale para nós também. Chegará um dia em que eu, Rodrigo, vou ter que escolher, não entre o governo do anticristo e a minha membresia na igreja adventista, mas entre o governo do anticristo e a minha fidelidade à lei de Deus, às coisas de Deus. Sabe por quê? Já que tem muita gente de fora nos ouvindo, eu vou te falar o que nós estamos preparados na igreja adventista. É triste eu ter que admitir isso aqui para vocês, mas eu não vou insultar a inteligência de vocês. Uma grande parte dos adventistas do sétimo dia, quando a crise chegar, vão pular para as fileiras do adversário. Uma grande parte. Eles sempre procuraram ver a coisa do lado fácil. E quando vier a tormenta, eles não estarão preparados. Se tornarão os nossos piores inimigos. Uma grande parte, envolvendo pastores, membros, gente de toda sorte. Porque aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, padecerão perseguição. E quando chegar essa época, a perseguição vai vir. Portanto, a minha fidelidade não é à igreja adventista. Embora eu sou um adventista de carteirinha, tenho muito prazer de ser adventista. Eu falei no início aqui que eu não institucionalizo indivíduos, eu represento a igreja. Mas nesse dia crucial, a minha fidelidade não estará à minha carta de membro da igreja, ao CNPJ da igreja. Não, a minha fidelidade estará a Deus. Porque pode ser que até muitos líderes da igreja pularão para as fileiras do adversário. Esclarecido então? Então, meu conselho, quando Apocalipse 18 se cumprir, sai dela, povo Deus, sai de Babilônia, mas não para entrar para o CNPJ de uma religião, sai para entrar para o remanescente de Deus que estará sendo perseguido. Mas ainda que você morra, ainda que eu morra, que fiquemos fiéis ao lado de Jesus. Amém. Esclarecido? Obrigado, pastor Rodrigo. A grande marca do remanescente, eu acho que aí a gente pode trabalhar uma próxima live de forma muito... Se eu estiver vivo até lá. Com certeza. Vai estar, a gente vai estar orando por sobre isso. Essa questão importante, não existe um CNPJ, o povo do remanescente, o povo remanescente, mas existe uma identidade. E essa identidade do remanescente nós já conversamos em alguns momentos, em algumas outras lives, mas é bom a gente voltar ao tema, porque isso vai nos ajudar e vai esclarecer muita coisa para aquele que está nos assistindo em relação à identidade desse povo que pode não ter um CNPJ, mas tem uma identidade. E o remanescente, ele sobreviverá, não é? A qualquer coisa, independente daquilo, da onde ele veio, da onde ele saiu, mas ele vai ter que chegar em um único lugar. Esse porto é chamado a Igreja Remanescente dos Últimos Dias. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o e não ponto. é necessariamente um CNPJ. Exatamente. Não é Agora, necessariamente um CNPJ. muito bem. Eu estou olhando aqui para o nosso
calendário, aliás, para o nosso horário. O nosso tempo já está praticamente esgotado aqui. A gente nem viu passar, né? Quase 2 horas e o público só sobe, não desce, e a gente ficaria muito tempo aqui, mas tem alguma... Pastor Elias, só agradecimento, as pessoas estão sendo muito respeitosas, e eu agradeço a você que está sendo respeitoso. Olha, pessoas de Deus aqui comentando, agradecendo, deixando sua contribuição, falando, pastor Rodrigo, é isso aí, a conversa está muito boa, estou aprendendo. Pessoas dizendo, eu fui batizado quando tinha 11 anos, e até hoje estou fiel a Deus, porque eu continuei estudando. Então eu só quero agradecer a você que está participando do chat aqui, muito obrigado, viu? Pelo seu cristianismo, pelo seu amor, pelo seu testemunho, e são pessoas assim que nós queremos aqui nos nossos chats, conversando, contribuindo. Muito obrigado, Deus abençoe você. Posso fazer uma última pergunta para a gente encerrar essa nossa conversa tão gostosa, né? É claro que o discipulado, ele puxa muitas coisas, né? Ele envolve muitos processos na nossa vida, mas estamos vivendo aí no século XXI, né? Quais são as opções, Rodrigo, que nós poderíamos colocar como opções de discipulado nesse momento da história tão importante, né, tão solene da história do cristianismo, e que Deus precisa realmente dos cristãos nesse processo de envolver, discipular? Quais seriam as opções e como discipular hoje no século XXI? Bom, se você esquecer tudo que eu falei nessa tarde, as palavras em alemão, o grego, as brincadeiras, os exemplos, mas se lembrar disso, eu vou ficar feliz. Discipular significa ser discípulo de Jesus. O primeiro passo é esse. Não tem como você discipular sem você primeiro ser discípulo de Jesus. E o que é, Rodrigo, ser um discípulo de Jesus? É imitar a Jesus. De maneira perfeita? Não, de maneira nenhuma. Não é de maneira perfeita. Lembra que eu falei de Nachfolge em alemão, que significa seguir atrás, imitando? Quando eu vejo, às vezes, na rua, uma criancinha imitando o jeito do pai, você já viu como é que algumas crianças, o pai senta e cruza a perna, ele senta e cruza igualzinho, a mãe está fazendo a comida, a menininha pega e começa a fazer a comida igual a mãe, né? Eu tenho uma amiga que ela é médica, e a filhinha dela quis uma boneca de médica, e a menina fica brincando de médica porque ela fala que ela está fazendo o que a mãe dela está fazendo. Quando eu vi essa menininha brincando ali com as bonecas, com o estetoscópio de médica, é óbvio que ela não é uma médica como a mãe dela. É óbvio que eu não entregaria o meu corpo para ser operado por aquela menina que está brincando de médica. Mas, ao mesmo tempo, é tão lindo porque ela está imitando a mãe dela. E eu tenho certeza que a mãe dela, quando chega em casa, do trabalho cansado, falando, ai, meu pai, foi terrível no hospital hoje, e vê a menininha dela lá no quarto, olha, eu vou cuidar de você, igual a minha mamãe, ela tem uma sensação tão feliz que ela fala assim, puxa, eu estou deixando um exemplo para minha filha. Que gostoso. Você que é mãe, que é pai, que o seu filho te imita, não é gostoso? Esta mesma sensação Deus tem quando nós o imitamos. Quando eu imito Jesus, eu sou como aquela criança brincando de médico, achando que eu sou médico como meu pai é médico. Eu nunca vou ser exatamente igual a ele. Mas eu estou imitando. E no meu imitar, eu sei que eu vou dar prazer para ele. Eu vou dar prazer. E as pessoas que chegarem a mim vão perceber que eu quero ser semelhante a Jesus. E em termos práticos, pregue muito e fale pouco. Não aceite jamais fazer uma refeição enquanto o seu vizinho está passando fome. Não aceite jamais comprar uma roupa nova para o seu guarda-roupa enquanto você não tirou outra para presentear alguém que está com frio. Não aceite jamais pedir alguém para orar por você enquanto você mesmo não se ajoelhou e orou por alguém. Entendeu? Ame como Jesus amou. Sorria como ele sorriu. Você vai brilhar pelo Espírito Santo como Moisés quando desceu do Monte Sinai. As pessoas perceberão que você esteve com ele. E nesse processo de imitar a Jesus e estimular outros a imitar o seu exemplo, você está, em outras palavras, discipulando. Quando você estiver num sofrimento muito grande e mesmo em lágrimas você louvar a Deus, você está discipulando, porque o seu exemplo está dando força para outro que também está sofrendo. Quando você está com resignação
agradecendo a Deus pelas provações, você está discipulando. Quando você está dando um sorriso para um mendigo numa rua, você está discipulando. Quando você está abraçando alguém, você está discipulando. E quando você está ensinando para eles as coisas que Jesus ensinou, aí sim, o seu discipulado se torna ainda mais completo. Porque você ensina também a doutrina que Jesus ensinou, através de educação, atos, generosidade, imitação do Filho de Deus. Que lindo, Rodrigo. Obrigado por esse momento realmente espetacular. Foi um momento de muita paz, muita luz, muito conhecimento, uma conversa simples, mas profunda de coisas que Deus quer que a gente viva. Eu imagino que Deus espera uma igreja menos teórica, mais prática. Eu imagino que Deus, Ele espera uma igreja, como você disse, que fale menos e pregue mais, no sentido de deixar a vida ser um reflexo da vida de Cristo. Pastor, desculpa até lhe interromper, porque esse é o desabafo, isso que dói, a começar em mim. É que às vezes é mais fácil encontrar sexo na rua do que um abraço na igreja. E isso é um argumento tremendo para os ateus, sabe? Então eu peço a Deus que pelo menos no meu mundinho ali, eu consiga ser a igreja ideal de Cristo, ainda que uma criança imitando, sabe? Eu acho que esse deve ser o desejo de todos. Eu disse no culto hoje pela manhã que muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler é você. Não é? E às vezes não tem outro caminho. Não é? A gente deixa marcas por onde a gente passa, a gente deixa legado para os nossos filhos, legado para a nossa família, legado para os nossos vizinhos, legado para os nossos subordinados, legado para os nossos superiores. Quer dizer, aonde eu passo, eu tenho que ser luz. E para que eu seja luz, eu tenho que buscar essa luz. Eu tenho que refletir, eu não tenho luz própria. Essa luz é a luz de Jesus na minha vida. Não é? Então, se você, em algum momento, teve dúvidas ou realmente parou para pensar na importância da sua vida cristã, do seu desenvolvimento como cristão, do seu legado, das marcas que você vai deixar ao longo da tua vida, olhe para Jesus, coloque Jesus como exemplo e imagine o que Jesus faria se Ele estivesse no teu lugar, como Ele agiria, como Ele amaria, como Ele realmente faria o melhor dele para as pessoas. Isso é discipulado. Essa é a essência do discipulado, não é? Se você gostou dessa live, olha, vai ficar no nosso canal, no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, olha, Igreja Unas PC. Estamos aí passando dos 150 mil inscritos em nosso canal. E estamos felizes. E você pode fazer parte também dessa nossa família virtual, tá bom? E queremos que você multiplique bênçãos. Se isso foi bênção para você hoje, seja bênção também na vida de outras pessoas. Envie essa live, reveja, e com certeza muitas coisas vão mudar na tua vida, nos teus conceitos e na sua maneira de agir. Pastor Claudiomar, suas últimas palavras aí, as pessoas que nos acompanharam nessa tarde. Acho que foi um presente, né, pastor, que nós já recebemos aqui a respeito sobre discipular ou doutrinar, né? Então aprendemos muito sobre isso. Eu acho que o discipulado começa na minha vida, não preciso esperar isso da igreja, começa comigo, na minha casa. E eu acho que você também teve a oportunidade de aprender muito hoje. E espero, né, que em outros momentos a gente possa continuar essa discussão, né, pastor? Porque além de ter sido um aprendizado para todos nós, eu imagino o que aconteceu do outro lado, né? As pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão acompanhando. Então, assim como eu fui convidado a continuar discipulando e ser um discípulo também, que você também receba esse convite da parte de Deus. Pastor Hernani. Só agradecer. Pastor Rodrigo, muito obrigado. Viu? Você é uma inspiração, uma bênção, um bom amigo. Deus continue abençoando você e seu ministério. Pastor Claudiomar, o nosso irmão mais novo aqui, né, pastor? É verdade. Bem-vindo e é muito gostoso estar com você, viu? Pastor Elias, um mentor inspirador, que Deus continue abençoando essa parceria
e inspirando o Senhor a esses momentos aqui tão gostosos, né? E a você, querido amigo, que nos acompanha sempre, muito obrigado, viu? Para nós é um privilégio poder estar aí na sua casa. A gente não convida qualquer um para entrar na casa da gente, e estar aí na sua casa é uma alegria imensa. Então, olha, um abraço fraternal, um beijo muito carinhoso e que Deus abençoe muito sua vida. Pastor Rodrigo, o senhor pode nos abençoar, finalizando esse momento? Oremos então, você que está em casa, feche o seu olho nesse momento ou em qualquer lugar que nós vamos pedir a Deus a bênção sobre você. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo momento que tivemos aqui falando de Tua Palavra. E agora, Senhor, no nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu rogo as bênçãos sobre todos os que estão conosco neste momento. Sim. Aqueles também que vão assistir essa live depois que ela ficar gravada, salva aí no link da igreja. E que possamos, em breve, ver o nosso Salvador voltando nas nuvens com poder e grande glória. Amém. Perdoa-nos, Senhor, se falamos algo que não deveria ter sido dito, ou se deixamos de falar algo que era importante, mas que Teu Espírito possa conformar ou possa burilar a mensagem para que a Tua Palavra possa chegar aos corações no canto em que a voz do pregador não consegue chegar. Amém. Dá-nos a Tua paz e saiba que Te amamos muito, muito mesmo. E fazemos esta prece em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Uma feliz semana para você. E até o próximo sábado com uma live muito especial sobre missão. Aguarde. Vai ser extraordinário. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.